então acabou que ele me convidou para a live, foi ele que me chamou novamente, tá? E acabou que a live hoje não ia rolar, porque o pastor Martins marcou 14 dias atrás, aí agora ele não tava agarrado lá, ele falou que não ia fazer, eu já tinha preparado, 14 dias esperando, aí eu peguei, buzinei na cabeça dele, né, pastor? Que eu falo, hein? Marcou comigo, tem que cumprir. É adicionar. É isso, esperando o pastor entrar aí, gente, na live. É a primeira vez que eu convido alguém aqui na live, a gente está aprendendo. Ô, E aí, doutor? tudo bom? Vamos começar aí? Vamos Preparadíssimo? lá. Pera aí, deixa eu só tirar aqui esse chat aqui, que daí senão eu não consigo te ver. Tá. E aí, mano, como é que tá as coisas? Tudo bom? E aí, pastor, a pergunta que não quer calar. Orou muito? Fez muita Rapaz, oração? todo dia, Jonathan, todo dia. Não, A não, pro vida... debate, pro debate. Ah, sim, orei sim. Orei. Ah, pode perder a fé não, né? Então vamos lá. Não. Como você pretende começar esse debate, pastor? Vai ter tempo? Ou quando um estiver falando, o outro fica quieto? Como que a gente vai fazer? Não, eu acho que dá pra gente fazer numa linha um pouco diferente lá do debate lá no Henrique, né? Porque com o tempo é ruim, né, mano? O tempo não dá pra pessoa desenvolver um raciocínio, né? Nem a tua parte, nem a minha, entende? Não E dá. aí, se porventura, vamos dizer assim, houver uma discordância, né, que seja pontual aí um ou outro tem liberdade de pegar e pontuar aquele, opa, peraí, só um pouquinho, entendeu? Para poder desenvolver um diálogo, assim, decente, né? Uma troca de ideias. Essa é a verdade. Isso bom que agora é live, né? Vamos esperar as É. pessoas entrar um pouquinho, pastor, antes da gente Não, tá começar, bom, que a gente tá. está Não, tranquilo. 123 pessoas na live só. Vamos É esperar isso, mais um tempinho aqui para voltar. Quantas tranquilo. perguntas você preparou, pastor? Foi três que você me passou antecipadamente, né? E eu te Isso, passei três também. E eu sim, preparei mais duas sem você saber. sim. Duas? Eu preparei duas. Você preparou alguma? Tem aqui. Não, na verdade tem várias perguntas, né? Mas aí vamos ver o que a gente. Vamos ver o andar do debate aí, entendeu? A gente vai desenvolvendo. Perfeito, perfeito. Nossa, bastante comentário já, pessoal aí. É, Obrigado, gente, pela presença de todos vocês aqui na live. Aí, pastor, hoje eu mudei a caneca, ó. vamos ver. Vou mandar essa de presente pra você tomar café todo dia comigo, ó. É, olha essa aqui, ó. Essa aqui é da minha mulher, ó. Deixa eu ver. Aí, Ó, ó. é bonitinha. Você me manda uma dessa, eu vou te mandar uma dessa aqui, ó. Eu tô vendendo aqui Essa. no canal, é bom que já faz propaganda, ó. Vou te mandar pra você tomar café todo dia comigo. Fechou? Não, eu acho que ficava melhor a caneca, uma foto que tem tua com a tua esposa aí, sem barba. Aí ficava mais bonito. Vendia mais. Não, pastor, isso aqui tá bonita. Boa, bonitão, ó, Será? barbudo, ó. Tem que ter cara de velho, pastor. Ai, ai. A É, Barbie, a Barbie envelhece muito, Jonathan. aí envelhece, mas eu também tô novo, né, pastor? Tô com, vou fazer 30 anos. Tô na casa dos 30 anos ainda. Então, Imagina. quando eu tiver Não, 35, 40 anos, aí eu raspo e eu fico cara de 30. Entendeu? Aí os outros é tomam isso até um aí, ó. susto. Eu fiz 49 semana passada agora e tô com cara de 35 aí, ó. Puta, tô batendo no pedestal aqui. Tá retinho aí Cara. tá retinho pra você aí? Tá, pra mim tá bom. Deixa eu ver. Beleza. Isto, perfeito. Vamos esperar chegar aí a 300 pessoas, a gente começa a live, tá bom, pastor? Pelo menos Não, mas 300 pessoas. tem 615 aqui, ó. 615? Sim, eu acho que eu tô torto aqui, cara. Agora que eu vi aqui, ó. É porque os comentários subindo muito? Agora só já pode começar, ó. Vamos lá, pastor. Como que a gente vai começar esse debate? Quem vai fazer a primeira pergunta? Quem vai fazer a segunda? Olha, Jona, eu acho que tu pode começar, né? Tu que é o proprietário do canal, tá sediando o debate aí, entendeu? Então acho que por uma questão de ética aí, tu pode começar. Perfeito, pastor. Vamos lá. Essa é uma pergunta que eu já te passei, né? Pastor, qual é, qual é o papel de uma religião na vida de uma pessoa? Qual o papel, pastor, de uma religião na vida de uma pessoa? Então, religião é um termo genérico, né, para a palavra religare, da palavra religare latim, que significa religar o homem a Deus. Uhum. Então, religião que se professa no termo técnico mesmo da palavra, né, dentro
do sentido original do que significa a palavra religião, é religar o homem a Deus, né? E dentro da visão teológica cristã, só há possibilidade de religar o homem a Deus através da pessoa de Cristo. Então, Cristo é a pessoa central da religião, uma vez que ele faz essa ponte entre Deus e os homens, né? Então, essa é a compreensão teológica que eu tenho para a religião. E o papel da religião, num sentido social, aí já no sentido social, É isso aí que eu ela. quero saber. Então, isso aí dentro de uma cosmovisão, eu acredito assim que a maioria, não todas, mas a maioria das religiões, ela desenvolve um papel social bom, porque o bom religioso, seja qual for a religião que ele vai ensinar bons princípios de ética, né, de educação, de moral, de conduta para aquelas pessoas que lhe seguem, né? Claro que ninguém é obrigado a seguir aquilo que está sendo ensinado. Toda a doutrina, vamos dizer assim, salvo aqueles extremistas lá do Oriente Médio e tal, entendeu? Que ali a religião deles já insufla já um ódio contra todas as religiões. Aquilo ali sim é intolerância religiosa, o que eles fazem com as mulheres, né? O que eles fazem com cristãos, o que eles fazem com homossexuais, entende? Isso aí é intolerância religiosa na minha visão, entende? Então esse tipo de religião, ela não desenvolve nenhum papel no contexto social. Agora, toda religião, ela tem um papel importante, uma vez que ajuda o próximo, uma vez que usa daquele espaço que nem nós temos aqui da mídia, né, para poder ajudar uma pessoa, né, daqui a pouco ajudar uma pessoa que precisa ali de um auxílio financeiro, uma cadeira de roda, enfim, todo religioso, pelo menos, deveria cumprir esse papel social no contexto da sociedade. Então, a princípio, na minha compreensão, a religião ele tem esse papel enquanto na sociedade, né? Isso. Vou dar uma resumindo. Vou estar resumindo. A religião ela tem um papel principal trazer a evolução das pessoas, né? A melhoria Sim. da vida das pessoas. E quando eu falo melhoria da vida das pessoas, é o caráter da pessoa, a disciplina da pessoa, o respeito da pessoa. Então, é fazer de um ser humano com atitudes ruins, transformar naquele ser humano em atitudes boas, né? Desde o Sim. princípio do tempo, a religião veio para controlar as massas, né? Veio controlar a população e também designar um caminho bom. Então, tá, pastor, isso aí foi muito bem respondido, mas através disso, eu quero te perguntar, já que o papel da religião é transformação, fazer de pessoas boas, o que diferencia minha religião da tua? São os O que dogmas, né? diferencia o espiritismo do teu segmento? É, a questão central do espiritismo, que é, digamos assim, é um dogma para o espiritismo, é a questão da reencarnação, tá? E a Bíblia é enfática que é impossível para o homem reencarnar. Isso aí Não, pastor. é basilar dentro, só para tu entender assim o meu raciocínio. É Ah, o que tá. Vou diferencia, acompanhar. tá? Em termos doutrinários, tá bom? E Uhum. aí que é tipo assim, ó. Como é que eu vou te explicar? Ó? Aonde que a coisa não há um alinhamento na questão, digamos assim, doutrinária entre as duas religiões, tá? É no ponto central de que o espiritismo, nas suas várias vertentes, né? Tem várias vertentes, até, inclusive, eu queria te perguntar uma coisa sobre isso aí, entendeu? Porque dentro do espiritismo, né, tem o espiritismo, eu não sei se tu encara assim, né, mas tem o espiritismo comum, ou espiritismo alto, que é o espiritismo kardecista, né, e as outras religiões, né, são consideradas pelo próprio espiritismo, né, como espiritismo baixo, ou baixo espiritismo, né, e aí vai Umbanda, Candomblé, Quimbanda, enfim, as outras religiões para o próprio espiritismo, dentro da compreensão da doutrina espírita, as demais religiões são consideradas, né, como espiritismo baixo. Então eu não sei o que tu pensa sobre isso aí, entendeu? Se isso aí não é uma forma que o próprio espiritismo kardecista, de linha kardecista, entendeu? Que se considera como espiritismo alto e considera vocês, no caso, o pessoal da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, como espiritismo baixo. Se isso não é um tipo de depreciação dentro da própria doutrina espírita, coisa que também as igrejas evangélicas têm. Tem ali os protestantes, né, desde que Martinho Lutero ele promoveu a reforma protestante, rompendo com a igreja católica, que tinham vários dogmas, entendeu? E promoveu a reforma, né, através ali do manifesto na cidade de Wittenberg, 1500, quando Martin Lutero deu início à reforma protestante. E a igreja protestante ela se desmembrou
em diversos tipos de movimentos, e até na igreja protestante não tem acordo, no sentido assim de todos pensar igual e todos terem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de linha de pensamento. Então, assim, ó, se até dentro, né, do espiritismo não há uma... Pessoal me ligando aí da igreja. Se até dentro do espiritismo não há uma, digamos assim, o mesmo tipo de pensamento, um alinhamento completo, perfeito, em termos assim, sabe, de filosofia, em termos assim, sabe, de compreensão, entendeu? Dentro da igreja evangélica também não tem isso aí, entendeu? Mas o ponto central, entrando no campo assim doutrinário, é a questão da reencarnação. Porque daí toda a doutrina espírita envolvendo já Umbanda, Quimbanda, Candomblé, toda tem como base essa questão do aperfeiçoamento do homem através de várias reencarnações. E uma vez que a Bíblia diz, entendeu, que é impossível para o homem, Hebreus 9:27 diz que é impossível para o homem, assim como aos homens, está escrito lá em Hebreus 9:27, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, a Bíblia ela anula, entendeu? A reencarnação. E aí, por uma questão de fé, aí é fé, entendeu? Uma questão de fé, uma questão de compreender que o que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus, foi dado a homens santos que foram escolhidos por Deus para poder trazer esse conhecimento, que aí fica impossível o evangélico concordar com o espírita, como de forma também o espírita. Fecha para mim, filha, a porta, por favor. Ah, tá, meu filho vai pro futebol agora aqui. Dá um abraço pro Jonan aqui. Esse aqui é o meu mais velho, Jonan. E aí, rapaz, tudo bom? E aí, Jonan, tudo bem? Bom demais, tô aí com seu paizão aí. Vai pro futebol agora. Rapaz, tá, Deus abençoe. Axé. E aí é o seguinte, Jonan. Então, assim, ó, vamos lá. É aí que é o centro da coisa, sabe? Eu penso assim, sabe, Jonan, que no sentido assim social, enquanto sacerdotes religiosos, tá? A gente desenvolve um ótimo papel para a sociedade nessa questão de... Filho, ó, fecha a porta aqui, meu velho. Para a questão, assim, sabe, de passar bons princípios morais, incentivar as pessoas a buscar uma profissão, a pessoa a fazer boas obras, a ajudar em creches, escolas, enfim, todo sacerdote religioso, seja ele qual for a confissão religiosa, ele tem essa importância, tem esse papel, e a religião tem esse papel. E aonde que a coisa não fecha é no campo doutrinário, entendeu? E aí, a partir do momento que o Jonan, vou te dar um exemplo assim no meu ponto de vista, tá? Nós estamos conversando, tá bom? E por isso a gente tem essa liberdade, é bem melhor fazer nesse formato, porque daí tu pode fazer uma crítica para mim, eu posso fazer uma crítica para ti, a gente respeitosamente trocar uma ideia, entendeu? E não ficar uma coisa que quebra o decoro da posição que a gente está como sacerdote religioso, lacração, bate-boca, baixaria, entendeu? Não é isso que o público merece. O público merece, né? Os teus 200 mil inscritos aí merecem um conteúdo de alta relevância, né? Então, o que acontece? A partir do momento que existe um ponto-chave, como eu coloquei aqui na Bíblia, que anula teologicamente falando a doutrina da reencarnação, eu, enquanto um sacerdote religioso, um pastor, eu tenho que ter a minha liberdade de professar esse ponto de vista meu com base na fé. Da mesma forma que tu, entendeu? Tu pode ver uma coisa como é interessante isso aí, entendeu? Tu tem o teu canal ali. No teu canal tu mostra os teus trabalhos, tu vai lá no cemitério, tu faz as coisas e tal, entendeu? E não tem tipo, assim, pelo menos que eu saiba, da parte de evangélico, não tem nenhum evangélico lá denunciando teu canal, embargando teu canal, entendeu? Então, assim, eu creio que essa liberdade, entendeu? E isto sim é tolerância religiosa. Não, mas pastor, aí você já está indo para outro assunto já. Vamos manter no mesmo. Tá. Vamos tentar Tá bom. resumir o que você falou, porque você saiu muito fora do contexto que eu estava te perguntando. Minha primeira Sim. pergunta, pastor, qual é o papel da religião na vida das pessoas? Você Sim, respondeu. falei. Se eu resumir uma parte, eu consegui entender. Logo, a segunda pergunta, já que eu falei que a religião ela tem como papel na vida das pessoas, de transformação, transformar aquelas pessoas que às vezes estão perdidas, às vezes estão em caminhos ruins, atitudes ruins, conceitos ruins, em transformar em coisas boas. O papel da religião é esse, né? Sim, E ponto, fazer o bem. Aí, logo após, eu te perguntei qual é o que diferencia minha religião da sua nisso, nesse quesito, em fazer o bem. Porque, por exemplo, pastor, você... quantas pessoas você ajudou essa semana?
Tá, bastante pessoa, mas eu não vou, assim, isso é princípio cristão, Jonan, Não, não tocar trombeta em cima de obras, entendeu? Essa diferença nós temos também, entendeu? É o pastor, isso aí é um princípio cristão. A gente não toca trombeta, assim, a gente não fala o que faz, entendeu? É tipo assim, a gente tem um trabalho social na nossa igreja, que esse sim é divulgado, que é a formação de jovens, que não, a gente sim, pastor. procura. Tá, não, tudo bem. Você não pode falar, pastor, os trabalhos que você faz É na o sua princípio de igreja. ética, entendeu? Tá, ok. Mas então só responda a minha Tá, mas tu pergunta. sabe, tu é meu amigo em Aham. rede social, tu sabe o que a gente faz. Sei sim, eu acompanho seus trabalhos. Tá. Então, onde que eu queria chegar com isso? Eu sei que você ajuda muitas pessoas, assim como eu também ajudo muitas pessoas. Acho que você acompanha um pouco do meu canal também, ou já Sim, acompanhou algum dia. sim, Então, eu o vi que eu alguma estou coisa. querendo que o senhor responda é o seguinte: o que diferencia a minha religião da sua, no quesito fazer o bem? Jonan, olha só, na minha visão, entendeu? Nessa parte social, não tem diferença. Na parte social não tem diferença. Todas as religiões, A parte entendeu? social que o senhor fala é a parte viver, né? Quando a gente fala social, o que a gente Não, vive, é isso? a parte social é assim, João, eu vou te dar um exemplo, para ficar bem claro, até para pessoas assim, de repente, não estão conseguindo entender onde é que nós estamos querendo chegar, entendeu? Eu entendi perfeitamente o que tu quer chegar. No tocante a obras, entendeu? Chega uma pessoa lá na tua. Como é? Hoje em dia não pode nem falar terreiro, antigamente podia falar tudo. Como é que é o nome lá? Como é que chama a tua casa lá de santo? O centro de Umbanda é minha oca de índio, né? Que eu tenho uma oca de índio, o templo de Quimbanda, eu tô fazendo um castelo e primeira igreja luciferiana do Brasil aí. Então é Ah, não, templo mas de assim, Quimbanda. meu filho, qual é o Templo, termo técnico para o templo, centro templo, espírita, terreiro? Como é que é? templo. Templo, tá, o templo. Tá, o templo lá de Umbanda, de Quimbanda, coisa e tal. Chega lá um pai de família, coisa e tal, entendeu? E aí tu vê tu analisa e vê que a situação realmente é grave, precisa de uma ajuda lá, entendeu? Pô, tu tem lá 100, 200, não sei quantas pessoas te seguem lá, entendeu? Ó, pessoal, é o seguinte, eu tô com uma necessidade aqui que eu tô verificando em loco, que é uma necessidade real, né? Ninguém dando um golpe, ninguém querendo pegar cesta básica, ajuda financeira para usar droga, coisa que ninguém faz, entendeu? Mas eu vou ajudar. E aí tu pega e entra no grupo lá do teu templo, lá onde tá os teus seguidores, e ó, pessoal, é o Não, seguinte, ó, pastor, não estou cara, falando em dinheiro, não. Eu estou falando no trabalho espiritual, né? O dinheiro ele não tem nada a ver com nossas religiões. Antes da gente falar em dinheiro, a gente tem que falar em espiritualidade, em ajudar o próximo. Eu estou falando nesse quesito. Por exemplo, o meu Exu Tata Caveira, trabalhos atrás, ele impediu que uma mulher fizesse aborto. O mesmo Exu da Caveira colocou um cara que estava estrupando uma menina na cadeia. Então eu queria que o senhor respondesse a isso. Qual é a diferença entre a minha religião e a sua na vida atual, em fazer o bem para a sociedade? Eu tá. quero que, Então, porque o senhor, na sua religião, na sua crença, o senhor ataca muito a minha religião como uma coisa ruim. Então eu quero que o senhor diferencie as não, minhas aí tu já práticas de entrou, ajudar o viu, próximo Jonan? da sua. Viu, Jonan? Aí tu já entrou no campo doutrinário, tá bom? Eu não Não, ataco. de vida, pastor. Não Não, 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 doutrinário. não, não, Eu não. estou te Não, de falando vida qual é a não. diferença de eu ajudar uma pessoa que vem aqui no meu centro, que está querendo Sim, cometer algo ruim, que está querendo sim. ter uma atitude ruim, para você que vai uma pessoa na sua igreja querendo cometer uma atitude ruim, algo ruim, qual é a diferença da minha Mas doutrina para a sua? Eu estou não vendo, existe pastor, que você diferença está nem, se não enrolando, você existe não está diferença. sabendo responder. Não existe diferença nenhuma, Não, porque você entendeu? está falando muito de doutrina, Olha você está só, dando muita é volta. Vamos. obrigação, viu, Jonan? Ah, É obrigação nossa primeiro, como seres humanos, segundo, como pessoas influenciadoras, terceiro, como líderes religiosos, independente da religião, ajudar as pessoas. Então, tu não está fazendo nada mais do que tu deveria fazer, entendeu? que é o Então, bem. assim, ó, mais o bem, tá? Agora, assim, ó, o que acontece? Então, Vamos tá, pontuar, então a assim, ó, vamos Quimbanda ser faz o bem, honestos. é isso? É só para Oi? anotar aqui. Então, o senhor acabou de alegar que a Quimbanda faz o bem. Só para mim Não, anotar. que o Jonan faz o bem. É, que a Quimbanda, né? Eu trabalho na Quimbanda, sacerdote Quimbanda, eu uso a Quimbanda para Não, ajudar as assim, se tu pessoas, então é fosse um Quimbanda. padre, tu não ia ajudar as pessoas. Tira a religião. Não, Tira. Não, as tira a religiões religião. todas ajudam, pastor. O padre também ajuda muito. Nossa, Tá, então, então ó, pronto. Tá. eu pego Se na tu mão do fosse, padre e até benção. Oi? tá, se tu fosse um pastor, tu não ia ajudar? Ajudo, Se tu fosse, claro. se tu fosse um monge budista, tu não ia ajudar? Sim, Se tu fosse um Hare Krishna, tu não ia ajudar? ia. Ponto final, entendeu? Então tu ajuda. Entendeu? Pode ter que outros que não ajudem. Isso, Entendeu? que E bom. a bem Então, da é só verdade isso, existe. isso.
E a Isso, bem é da só isso que eu verdade, queria Jonan. saber, é que a Quimbanda Isso, faz o isso. bem, é só isso. Não, mas eu nunca falei, Jonan, olha só, mas Ah, aí tu tá, olha só, não é a Quimbanda que faz o bem e não é a igreja evangélica que faz o bem. Nesse não é a sentido de igreja, pastor, que faz obras, o bem, a gente tem trabalha com que ter, espiritualidade, pastor. viu, Se não é ô meu Jonan? Tata Caveira me ajudando a fazer o bem, quem sou eu com as minhas mãos sozinho? Eu sou um simples homem. O Senhor Irmão, é um o ser simples homem. humano, O Senhor, sem seu ateus, Espírito Santo, o Senhor não faz. Deixa ô, eu falar, pastor. Deixa eu acabar de tá, tomar essa testa, deixa eu falar. O Senhor, na tá. sua igreja, você precisa do Espírito Santo para ajudar as pessoas. A sua mão não tem força de nada. Você precisa Sim, de Deus. Eu, sim, na mas tem minha que ter uma quimbanda, eu iniciativa preciso de minha. quê? Deixa eu acabar Mas de tem que falar, ter uma pastor. iniciativa minha. Tá, deixa eu acabar de falar. Então, eu, na minha quimbanda, eu preciso de quê? Do meu Exu para ajudar. Então, é isso que eu estou querendo que o senhor responda. Então, eu quero que o senhor fale o que, que é a quimbanda, se ela faz o bem ou faz o mal. Entendeu? O senhor deve Eu acho, acompanhar eu meus assim, vídeos. ó, aí tu tá assim, ó, vamos pegar. Tá falando de obras, tá? Tu não tá Ué, é falando o de papel da obras. religião, pastor. O que que é obras? Ô Jonan, olha só, Pastor, olha só, a ó, religião, ela não é teoria, não, pastor. A religião, ela é espiritualidade. Teoria, cada um fala uma coisa. Agora, o que você vivencia, o que você te liga ao seu sagrado. Entendeu, pastor? O que eu queria não, tirar assim, da ó, sua boca, pastor, é o que eu já tirei, que eu faço bem. É só isso. Porque, tá, pastor, não, mas toda isso aí a nunca ninguém igreja, falou nada. Isso aí a nunca ninguém falou Quimbanda nada faz o bem. É contra. só isso que eu queria tirar, Não, entendeu? mas Essa assim, pergunta para mim está ó, encerrada. genericamente, Jonas, genericamente, eu Ah, vou te falar uma coisa bem certeira aqui, tá? E tu pode ir lá no meu canal ver uma live que eu fiz sobre os falsos profetas, tá? uhum, E eu falo muito sobre esse tipo de coisa teologicamente. Hoje em dia existem muitos falsos profetas, que eles uhum. usam a estrutura da igreja, que eles usam os dons para poder tirar dinheiro do povo, entendeu? Usando a fé. Eu falo muito sobre isso aí. É porque tu não acompanhava o meu canal lá. O meu canal, ele era uma verdade conveniente, o outro canal lá que foi Eu hackeado, assisti todos os vídeos, entendeu? pastor. Eu estudo Ah, muito, pastor. Eu, para então me assim, ó, preparar para esse debate, que foi 14 dias, então 6 assim, ó, horas por dia revisando. então ótimo. Então assim, ó, então eu sempre fui imparcial. Tá? Uhum. Essa tua fala, tipo assim, que eu ataco, entendeu, a Kimbanda. Não, não é isso aí. Não, Eu mas não é falo esse das assunto minhas agora, pastor. A gente tem que ir experiências. por partes. A gente tem que ir por partes. A minha pergunta é só essa que eu preciso que você responda. Porque senão você Tá já vai bom? responder perguntas lá de baixo, entendeu? Tá bom? Não, mete ficha aí, Era tá? o papel da Tem mais alguma coisa religião, pra... que a religião faz bem a vida das pessoas, e é só isso que eu estou querendo mostrar para a minha comunidade espírita, para o Brasil, que a Quimbanda faz o bem. Por mais que os pastores falam mal da minha religião, por mais que vocês colocam que a minha religião é o mal, é a Não. perversidade, você ligado a ela, você vai ao inferno, eu estou querendo só Irmão, mostrar para a aí, ó, tá sociedade, vendo? Tu também tá para o senhor, misturando, Jonan. pastor, eu Jonan, só tu quero tá mostrar para a sociedade. misturando doutrina Tá, com deixa eu acabar de falar, obras. pastor. Vamos ter a Tá, respeitabilidade que a gente falou? Vamos? tá bom, fechou, fechou. Vamos ter, porque senão aí a gente já fica bagunça já. Eu te ouvi você falando uns 10 minutos ali, tá? Segura aí, varão, segura aí, não bate reteté agora não. Então, pastor, o que que eu tô querendo mostrar para a sociedade? Que Exu faz o bem, faz a justiça, não faz o mal. Que a minha religião, ela faz o bem, é só isso que eu queria te perguntar. Qual prova, o que que o senhor acha no viver, no viver, entendeu? No viver. A diferença minha como sacerdote de Quimbanda, o mais conhecido do Brasil, eu sou o mais conhecido do Brasil, o maior canal de Quimbanda é o meu, com mais visualização é o meu. Então, o que diferencia eu, um sacerdote de Quimbanda, do senhor? Entendeu? Pelo quesito bondade, amor ao próximo, respeito, ajudar. É isso daí que o senhor está enrolando, não está respondendo. Aí o Não, senhor respondeu que eu eu vou faço bem. responder. Então Sabe por aí o quê? senhor falou que. Pode falar agora. Olha só, posso responder? Posso Pode, pode, responder? Tá, pode. essa tua pergunta, olha só, essa tua pergunta, tá bom? Ela é uma pergunta subjetiva. O que que é subjetiva? Ela não tem uma resposta, digamos assim, única, entendeu? Por quê? Porque aí dentro seja na tua terreira, ou no teu centro espírita, ou em outros lugares de Quimbanda, inclusive que eu já cheguei a frequentar várias vezes, como a gente conversou, eu cansei de ver trabalhos, entendeu, de demanda de Ih, terreira pastor, está contra enrolando de terreira. novo, Não, pastor. Minha só um pergunta é pouquinho. essa. Não, só um pouquinho, Mas deixa eu tem falar, como olha ser só. objetivo assim: o bandido é ruim, o policial é bom, já dá para saber quem que é bom e quem é ruim. O que Tá, faz o mas bem olha à só, sociedade é deixa eu só bom. perguntar O pra que ti faz assim, ó. ruindade, Não pode existe falar, não vai. Mas existe só assim, seja ó. mais. Não existe assim, ó. Genericamente, tudo que se faz na Quimbanda é bom. Isso não existe.
Tá bom? É isso que eu quero que tu entenda. E isso vem com base na compreensão e numa experiência que eu tive, entendeu? Porque a partir do momento, vamos dizer assim, ó, tudo dentro do campo da respeitabilidade e da ética. Se tu falar para mim assim, pastor, 100% do que as igrejas fazem é bom, eu vou dizer, não. Sabe por quê? Porque tem vários falsos profetas, entendeu? Inclusive uns que tem programa de televisão, que tiram tudo das pessoas, depois as pessoas ficam revoltadas, que nem aquela menina lá que era lá famosa e depois se converteu, e aí depois pegou e saiu da igreja, queria processar a igreja, porque tinha dado tudo lá na fogueira santa. Eu meto pau direto nesses caras. E aí, como é que eu vou chegar e vou dizer para ti, se tu fizer a mesma pergunta para mim, pastor, tudo que as igrejas fazem é certo? Eu vou dizer, não, depende da igreja. Entendeu? Então a tua pergunta ela é uma pergunta subjetiva porque tu quer fazer uma, digamos assim, uma que eu te responda dentro de uma cosmovisão total, entendeu? Que envolve espiritualidade, que envolve entidade, que envolve obras. Não tem como, Jonan, entendeu? Te dar uma resposta 100% enfática. Por isso que eu disse, o Jonan, quem sabe, faz boas obras. Pode ter um outro pai de santo lá que não faz. Como pode ter outro lá que faz mais do que tu. Aí entra a pessoa do ser humano, entendeu? A questão da doutrina religiosa, isso eu respondi no começo também, entendeu? Sendo uma doutrina religiosa que incentive as pessoas a largar o crime, largar as coisas erradas, fazer o bem, coisa e tal, ela tem o seu papel social, entendeu? Pertinente. Papel social pertinente. Aí tu já puxou a espiritualidade. Nós não estávamos falando de espiritualidade, nós estávamos falando de questão social. O que tu falou lá? Que tu pegou e ajudou uma menina lá que queria cometer um aborto, isso é um crime, entendeu? Tu fez o certo, ó, palmas, entendeu? Cansei de fazer isso aí, entendeu? Isso não é mais do que a nossa obrigação, entendeu? Isso não é mais do que a nossa obrigação. Qualquer sacerdote religioso, o sacerdote religioso que apoiar o aborto tem que ser preso, porque é crime. Então, por mais que as pessoas tentem normatizar hoje em dia, ainda existe um Código Civil no Brasil que vigora, dizendo que o aborto ele é injustificável, a não ser em caso ali de encefalia, quando a criança não tem lá o cérebro, né, ou que venha impor risco à mãe, entendeu? Fora isso, o aborto é crime. É crime, por mais que tenha essas políticas aí e tentem passar leis e trâmites para tentar normatizar o aborto é crime e ele é uma covardia. Então, se tu pegou e ajudou, entendeu, uma menina, uma moça a não fazer isso, o que tu fez, Jonas? Tua obrigação. Não fez mais do que nada, entendeu? E isso, Jonas, olha só, veja bem, ó. Isso aí, se o Jonas nunca tivesse pisado num templo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, se o Luciano nunca tivesse pisado num templo Quimbanda e Candomblé, nós faríamos nada mais do que o nosso papel como ser humano. Porque tu observa bem, uma criança que foi gerada lá, tá, de forma irresponsável e consequente por dois adultos que sabem o que estão fazendo, entendeu? A criança que está lendo da barriga é um inocente. Ele não tem como se defender. Além de ser um crime, é uma covardia. Tá, pastor, a gente está muito na mesma tese e a gente tem que partir para. Vamos lá, evolui. Falar diretamente a resposta, sabe? Porque você está falando muito. Tá, não, mas eu falei já a resposta. No contexto social, se tu faz o bem, vou dizer, tu falou o negócio do estuprador. Você até me perde, pastor. Você fala. Pô, eu vou falar, pastor. Não, porque agora eu posso falar, né, ô Joná? Agora eu posso falar, né? E quando eu estava lá no debate Curitiba, eu não pude falar, porque é 30 segundos, 1 minuto, mas vamos lá, réplica. O senhor acabou de falar um negócio. Que não é toda igreja que é boa. Verdade. Assim como não é todo terreiro que é bom. Vamos lá, pastor. Quero te fazer uma pergunta sobre isso daí. Você falou isso daí, eu não entendi. Quem comanda a sua igreja, primeira coisa é Deus, certo? Espírito Santo, não é isso? Então, por que você está falando que toda igreja não é boa? Toda igreja é bom sim, que não são boas pessoas. O senhor, pastor, tem que entender a diferença de igreja e de pessoas. É a mesma coisa quando eu falo da quimbanda. A diferença de quimbanda e de pessoas. A prática da quimbanda é justiça. Essa é uma pessoa que não dá a sua outra face, mas também não dá um tapa ali em ninguém. Uma pessoa que é justa, uma pessoa que é correta. Entendeu? Então, pastor, acho que o senhor está confundindo até mesmo com sua própria religião. Porque a igreja em si, ela é boa, sim. Se tem lá 10, é o que eu acredito. Lá tem 10 pastores, tudo vacilão. Tudo fazendo coisa errada. Tudo em bagunça. Mas eu tenho certeza que ali tem uma espiritualidade que vai ajudar e vai modificar. Assim como dentro do meu terreiro tem a mesma coisa. Porque o que diferencia, pastor, a minha religião da sua é só tititi, teteté.
e coisas que sua religião vem mentindo no decorrer dos séculos, decorrer da Como nossa assim? história. Não, Porque o como assim bem a nossa como assim do religião faz século, Jonan? tão bem quanto o Jonan, seu. como assim dos séculos? Como assim dos Dos séculos? anos Por passando, causa que, Jonan, quantos anos tem aqui em Banda no Brasil? Pegou o finalzinho, né? Não estou falando de séculos, pastor. Eu estou falando da história bíblica. A Bíblia, ela vem falando quanto tempo é endemonizando, desde as queimando as bruxas, na Inquisição. Então, eu estou falando Não, é não, não, disso, não, pastor. peraí. Aí, ó, tá vendo como é que não dá para fazer uma cosmovisão? Tá falando da Igreja Católica. Não tem nada a ver com a Igreja Protestante. Tu tá Tá, vendo onde é que tá pastor, o mas deixa eu erro? te falar uma coisa. A Tu igreja acredita protestante, uma desde coisa? que Viu, surgiu. Jonan? Assim, Tá, só deixa eu assim, te com todo ajudar então respeito. o senhor a entender. Desde que Tá, você tá quer bom, saber a tá bom. data aqui que eu não estudo Bíblia. Desde que a Tá. igreja evangélica surgiu, ela veio para debater com a gente que é espírita. Entendeu melhor, pastor? É só não precisa Tá, não. enrolar, pastor. Não precisa colocar uma Não, mas palavrinha para. também não é isso, Jonan. Também não é isso. Também não é Ah, debater. Olha só. Escuta só para ter uma ideia. Olha só. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 4, tá? Rapidinho aqui. Diz assim, é o seguinte, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão doutores conforme as suas próprias cobiças e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às mentiras. Isso aqui está falando de pastores nesse último tempo. A Bíblia diz que nos últimos tempos teriam pastores mentindo para o povo. Entendeu? E eu tenho que pregar contra os pastores. Se a Bíblia está dizendo que mas você estava existirão falando mal de falsos. igreja, pastor. Você não estava falando mal de pastores. Você falou que tem igrejas ruins. Eu falei para o senhor que não tem igrejas ruins. Que a igreja ela foi Desde que fundada. a, A de, igreja Jonas, evangélica foi fundada pelo desde que a bem. Assim como a doutrina. igreja católica, assim como o espiritismo. Entendeu? Eu acho, Jonas, sabe que assim, ó, vou te dar um exemplo. Ó. Dentro do campo igreja, vou te dar um exemplo. Tem Hum. igrejas que elas servem um desserviço ao evangelho. Sabe por quê? Uhum. Porque daí gera uma visão em todo mundo que todo pastor é pilantra, que toda igreja é fogueira santa, que toda igreja pede carro das pessoas, pede casa. Tu veja agora essa minha última live que eu fiz sobre questão assim de discernimento de espíritos. Quando tiver um tempinho, tu veja ali um ponto que eu coloquei que uma igreja aí que eu não posso falar o nome porque eles derrubam o live e processo mesmo, sabe? Mas é aquela igreja lá da Fogueira Santa, entendeu? Eles dizem para as pessoas que se o cara tiver uma casa só ou tiver um carro só, o cara tem que dar aquela casa, aquele carro e ficar a pé. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus nunca, Jonan, vai pedir para um fiel pegar o seu único carro e andar a pé e a sua única casa e pegar e dar para a Mas igreja isso não é para ficar igreja, pagando pastor. aluguel. Isso é as pessoas. Não, isso é a Quando a gente fala doutrina de da religião, igreja. pastor, a gente fala Não, de isso é a espíritos. doutrina da igreja. É a Mas quando a gente doutrina da fala. igreja. Tá, mas a igreja não é espíritos. Não é espíritos que Oi? comanda ali. A partir do momento que o erro está nas pessoas, você não pode falar que é a igreja que é ruim. O que Não, são é errados ruim, é as é ruim. pessoas que estão naquela igreja. Essas Só isso que eu igrejas quis são ruins. colocar. É. Essas igrejas são ruins por causa que elas enganam as pessoas, elas passam uma má leitura do evangelho para as pessoas em geral, Eu não entendeu? posso falar que essa igreja é ruim, porque você está falando essa daí do fogo também, eu não vou falar. Que qual igreja é essa, né? Que você está com Mas tu medo aí com o sabe que é, processo. tu sabe que Você os que é caras da são mesma pilantras. banda, tem medo, eu que não vou falar aqui. Mas eu tenho certeza que não são todas as pessoas dessa doutrina que fazem isso. Não, não é as pessoas, mas é a liderança. E é a doutrina que eles ensinam em colocar o foco das pessoas só em questão de dinheiro, entendeu? E deixar a questão da transformação do caráter para lá. Aí o que que forma esse tipo de gente? Que nem essa menina lá, a Andressa, que eu não vou falar o sobrenome dela. Ela pegou, o que que acontece, a menina? Teve uma experiência lá de quase morte. Ela era de religiões de matriz afro, ela dá o testemunho dela, entendeu? E ela teve uma experiência de quase morte. Ela foi para essa, infelizmente, foi para essa denominação, entendeu? Porque parece que a mãe dela já conhecia e tal, não sei o que, não sei o que mais. Foi para lá, os caras arrancaram tudo que a guria tinha, entendeu? É gaúcha ela aqui, o esposo dela, eu conheço ela. Mora aqui em Porto Alegre, entendeu? Uma rica de uma pessoa, cara super gente fina, entendeu? E aí o que acontece? A menina foi para lá, entendeu? Ficou firme, ficou fiel, para tu ver como é que o sistema corrompe. E não é todas as igrejas. O que corrompeu ela foi a doutrina, tá bom? Não foi o Deus que é pregado e professado, foi a Pastor, vamos, doutrina, entendeu? vamos voltar E para a aí o que que pergunta, porque a gente deu a volta. A não, gente não, deu não, a a gente volta. falou a verdade agora. Tu quis generalizar e eu não estou generalizando. Não tem como generalizar, entendeu? Toda igreja é boa, toda quimbanda é boa, olha, os budistas não são o povo mais da paz, Dalai Lama lá e tal. O que que o líder agora da Dalai Lama fez agora? Não foi lá chupar a língua lá do menino lá?
do menor de idade? O que é isso aí Mas, para nós? Se mas todo pegasse... mundo que está lá dentro, o senhor acredita que são pessoas ruins, pastor? Não, Você negativo, acredita que a negativo. espiritualidade que está lá dentro é ruim? Eu acredito. Que a espiritualidade dentro dessa igreja são ruim? Entendi. Eu não acredito que a Entendeu? espiritualidade não erra a sua casa, entendeu? Eu acredito que são as pessoas que tomam a vaidade e a ganância Não na é a frente. doutrina, Mas Jonas, é a doutrina. Porque vamos voltar para todo essa pergunta, movimento que nem era a religioso, pergunta ele em tem... si. Tá, vai lá. Todo A movimento gente já tem religioso, ele tem... 34 minutos de live, olha. Não, isso aí vai longe, mas tá bom, tá bom. Aí, Tá, a 1.200 gente tinha... pessoas. Onde que a gente estava nas perguntas? Vamos ser só objetivo nas perguntas, para não entrar em outras perguntas, que senão fica... Vamos lá, eu né? pergunto para ti. Quer que eu pergunte para ti uma coisa? Então, lacramos a primeira pergunta, né? Lacrou? Que maneira faz Não, bem, não? ficou assim, não, não, todo mundo faz bem, todo mundo faz bem. Não, Vamos não é lá. todo mundo, não. Não é Todo todo mundo mundo, não. tem, deveria fazer, tá bom, deveria fazer. Tá, então vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa aqui das perguntas que estavam no cronograma aqui, ó. Eu vou perguntar porque atualmente os pais de santos estão adotando uma postura mais alinhada com o satanismo. Essa foi a primeira pergunta, que isso é coisa nova, entendeu? Uhum. O meu avô, ele tinha centro espírita, né? Meu avô, na década de 60, ele já tinha um centro espírita lá em Santo Ângelo, né? E trabalhava, assim, com umbanda e um pouco de quimbanda também, porque tem isso aí, essas misturas, né? Até eu quero que tu me explique, assim, como é que pode, como é que fica migrando, assim, digamos assim, de doutrina para doutrina, entendeu? Não entendo muito bem. Para mim é tudo a mesma coisa, né? Desde o espiritismo, por mais que os espíritas façam essa depreciação, chamando a umbanda e a quimbanda de espiritismo baixo, o que na minha visão é uma depreciação para a doutrina de vocês, entendeu? Mas meu avô, ele trabalhava nessas linhas aí. E na época que eu era criança e que eu ia lá, tinha um alinhamento muito maior da Umbanda com o catolicismo, inclusive as imagens lá, entendeu? Parecida, né? Tem lá né, Jesus, eles falam que é Oxalá e tal. Pega ali os santos católicos e colocam os nomes lá, né? E aí diz que, segundo a história, isso foi uma estratégia que foi usada, né, pelos escravos para não promover uma perseguição à religião africana, coisa e tal. Tudo ok, tudo isso é história, tudo isso é lícito, legal. Mas assim, ó, por que, tá, de 30 anos para cá, vamos dizer, começou a aparecer esse alinhamento, vamos dizer, do pessoal de Quimbanda e Umbanda com o satanismo? Onde é que entrou isso aí? Da onde que veio essa onda? Porque se 30 anos atrás, se nós fizéssemos o que nós faz hoje, vocês matavam a gente, só isso. Não, eu não. Eu nem quando eu era do black metal, Jonan, Deixa eu eu acabar nunca de fiz responder, nada. pastor. Aí o senhor pode responder. Você já fez a Vai lá. pergunta, então é por causa disso, entendeu? Porque senão vocês iam matar a gente. Pastor, Não. pare e pensa. Vamos falar. Chegou o youtuber, eu comecei a postar meus vídeos. Sofreu uma perseguição, que onde que eu ia aqui, ó, eu era professor de dança, onde eu ia, as pessoas me olhavam assim, nossa, o demônio lá, o capeta. Então, eu já sofri uma perseguição muito grande. Chegou o TikTok, muitos zeladores espirituais fizeram conta e estão mostrando mais. Antigamente, o que era oculto, está sendo mais mostrado. Então, a diferença é só isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu não mostrei. Não, é coisa nova, Não Jonan. mostrar, Isso é não se coisa mostra a nova. revisão. Oi? É coisa nova. Deixa eu só acabar de formular, responder o senhor. Então, por que antes eu não mostrei? Porque senão vocês iam matar a gente, pastor. Pastor, eu sou dos anos 90. O senhor é dos anos 80, não é? Ou 70? Não, 74 nasci. Você é dos anos 70. Então, vamos chutar aí nos anos 70, anos 50. Se coloca um vídeo na internet igual o meu de hoje em dia, o que você acha que acontece comigo? Ia cair, né? Ia ser derrubado. Não, mas assim, ó, Jonan, na verdade, assim, eu poderia ser morto, assassinado. Então, tá respondendo essa pergunta, pastor. Não respondeu. Não, isso é coisa nova, isso é moda nova, entendeu? Isso é uma doutrina nova que tá aparecendo, isso não existia. Tá, Jonan, assim, ó. Não, assim, ó, Jonan, tu tem que me responder, mano. Tem que me responder, não pode respingar, entendeu? Tá bom. Deixa eu te ler. Nossa, tu já pegou... Tu já mostrou no primeiro debate. Mas ele tá falando que eu não respondi. Tá bom. Não, tu não tá respondendo. Eu respondi, mas eu vou te responder de outro jeito, tá bom, pastor? Tá, então tá. Na minha família, começou pela minha bisavó, deve ter uns 300 anos atrás, passou pro meu avô, passou pra minha mãe, passou pra mim, eu tô passando meu filho. Tô falando só da linhagem da minha mãe. Umbanda. Então, como que foi agora? Não, Umbanda. O senhor tá... Que isso, pastor? Que Umbanda, pastor? Ô, Jonan, a gente faz bruxaria de tempo de roça, marra a boca de sapo desde... Não, isso aí já é ritual. Eu não tô falando disso aí, Jonan. Não. Vamos ser bem sincero e bem claro no debate. Tá? Eu vi lá, eu acho que é teu paizinho que tem lá no canal, entendeu? Teu pai era um umbandista, entendeu? Meu pai, eu acabei de falar da linhagem da minha mãe. Acabei de falar da linhagem da minha mãe.
Tudo bem, um bandista raiz. Teu pai era um Isso, bandista igual ao meu avô. Tá? Meu isso. avô era tudo, roupa branca, Mas aprendeu imagem com de a santo quimbanda também da minha católico. mãe. Eles são casados. Oi, tá, então tá, mas tudo bem. Então o que que acontece, ó? Essa onda aí, entendeu? Digamos assim, de pai de santo, tá? Da linha de Quimbanda. Inclusive no primeiro debate eu falei assim, ó, a Quimbanda sempre trabalhou com o diabo, sempre trabalhou com o demônio, sempre Tá, trabalhou. pastor, mas eu Por quero quê? saber aonde que eu não respondi minha pergunta. Não, tu não respondeu pelo seguinte, Jonah. Deixa eu só explicar pra ti, ó. Como eu te Hum. falei, assim, ó, eu tenho 20 anos que eu me converti, tá? Então, 25 anos atrás, eu tava dentro de terreira em terreira, pingando de terreira em terreira, fazendo trabalho, fazendo coisa, não tinha esse negócio, entendeu? Se tu falasse para um pai de santo, para entidade, entendeu? Sobre satanismo, entendeu? Sobre coisas ligadas ao luciferianismo, eles não aceitavam. Não aceitavam. Isso é onda de agora. Tanto é onda de agora que daí o que acontece? Apareceu Vanilla, aí apareceu tu, aí já apareceu outra aqui e aqui em Alvorada, aqui, entendeu? Que é uma famosinha aqui, entendeu? Por sinal tá ganhando bastante dinheiro. A mulher, ela é tão malandra que ela bota até os valores dos trabalhos lá no site dela. É trabalho de 6 mil para fazer não sei o quê, é trabalho de não sei o quê. Não, Ela mas tem então não trabalho até cobra. de Ela 30 trabalha mil. também, coitada. Tá lá trabalhando no dia a dia dela também. Se vive Não, nisso, se não, ô mata nisso, Jonah, tem que ter. mas 30 Paga quem mil der. 30 mil um trabalho, pelo amor de Deus, né? Pastor, Isso, a partir do isso é uma momento que se usurpação, entendeu? eu não cobro esse valor. Eu não cobro esse valor. A partir do momento que eu só falo, ó, quer fazer um trabalho comigo, é 30 mil, eu entro dentro de um buraco de um gavetão, paga quem quer. Agora, quem não quiser, é só pegar e entrar. É, Então, isso aí é um pastor, eu não absurdo. concordo, não. Acho que cada um está no seu trabalho e espiritismo não tem tabela. É as pessoas que têm que se atualizar, estudar e ver o que está correto em ser pago ou não. Às vezes falam em 30 mil, mas ela dá um boi, ela dá um bode, ela pega um caixão, chama 10 filhos de santo que tem que pagar todo mundo fazer trabalho espiritual, chama o GAN, chama tudo. E quantos que ela teve de gasto? Aí eu Ah, não lucro. sei. Aí mais a Ô, Jonan, casa. Então não é bem assim, não, pastor. Bem assim, ô, não. Jonan, O senhor eu fiz, sabe quanto olha que uma assim, ó, igreja tem que eu movimentar aí também para fiz, ficar de pé. Ô, ô, Jonan, pastor, então, olha pastor, só, mas assim, ó, mas eu não cobro nada. Se uma pessoa chegar lá, entendeu? Lá na catedral, lá na minha igreja, lá onde eu cuido, entendeu? Um casal com casamento destruído. Vou te dar um exemplo, entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou aconselhar, entendeu? Esse casal. E eu vou orar por esse casal e eu vou ficar ajudando eles, entendeu? Conforme a Bíblia diz que nós temos que aconselhar as pessoas, quem está temos que bancando orar a por sua elas. igreja, E eu pastor? não cobro um centavo, eu não Desculpa. cobro um centavo, entendeu? De ninguém para nada, A entendeu? Eu luz, não quem cobro um paga, centavo. pastor? Tudo no Nenhum senhor? pastor. Olha, não, só um pouquinho, ó, só um pouquinho. Ó. Nenhum pastor paga, nenhum pastor sério cobra de pessoas para fazer seja o que for, oração, cura, entendeu? Ali na nossa igreja ali, entendeu? Já teve pessoa curada do vírus da AIDS, pessoas curadas de lepra, tem irmã no Horário do vírus da Facebook AIDS, pastor? curada do vírus da AIDS, tá? Olha aqui, ó, escuta só, já teve Fala isso não, pessoa, pastor. Então todo mundo vai querer agora fazer sem camisinha e vai parar lá no seu templo, hein? olha aqui, ó, viu, Jornal? Olha só, teve uma irmã, entendeu? Teve uma irmã, uma senhora Pastor, de chamada AIDS, Noemi. pastor. Eu falo o nome dela, só um pouquinho. Teve uma irmã chamada Noemi, que essa irmã, entendeu? Ela teve um acidente, entendeu? Eu vou para a Ela igreja teve um evangélica. acidente. Não, Eu não não, não, consigo não. fazer isso. Não. Eu não Vamos, consigo vamos, fazer vamos, isso. vamos, vamos. Olha só, essa irmã ela teve um Eu não acidente, a consigo. Noemi, e ela andava de muleta 5 anos, entendeu? Não, cinco volta anos na andando AIDS, de muleta. pastor. Volta na AIDS. Não, não, não. Vou falar, Varão, o que Entendeu? acontece. Já vi pessoas que ficou na cama 20 anos depois andou. Mas O quê? existem relatos aí. Não, Agora ela eu quero ficou saber da cinco AIDS. O que anos, aconteceu da AIDS? Conta a 5 história aí. anos. Ô, Jonas, isso aí acontece direto, Jonas. Entendeu? Não, Isso aí não é conta só como na minha que foi igreja. lá. Isso é em Foi várias com uma igrejas, mulher? entendeu? Oi? Foi com uma mulher? Ela estava com Como AIDS? assim? A mulher Foi, estava foi. com AIDS, aí o senhor orou ela e sumiu a AIDS. Sim, daí ela fez o exame lá e Acho não que é tinha uma AIDS. cura da AIDS. Pastor Luciano Martins aí. Oh, não, não, não. Eu não. Sabe quem cura? É Jesus. Jesus Eu não cura. consigo, não, Ó, pastor. Jesus cura, Jonan. Ó, Jesus cura e não cobra um centavo. E eu oro A pelas AIDS eu nunca vi pessoas ele e curando, não, pastor. todo culto lá tem pessoas Passagem dele curadas eu de vi ele alguma curando. coisa. Todo culto lá tem pessoas curadas de alguma coisa que eu boto no Facebook. O antes e depois, inclusive os exames, entendeu? Inclusive os exames, entendeu? E Então me escuta só, por mostra. isso que eu digo pra Pega ti, ó. aí, pastor. Não tá na sua casa, não? O quê? Os exames? Tá no Facebook aqui, eu vou tentar mostrar a irmã essa Traz a da. pessoa para dar um depoimento, pastor, porque isso é um milagre, pastor. Acho que o senhor vai ser o pastor mais conhecido do Brasil, do Não, mundo. esse milagre acontece direto. Ó, o senhor, eu tô indo para África agora.
eu vou lá Ó, estudar o vodu, eu vou me formar no vodu, vou me iniciar no vodu da África. tá. Eu vou te levar para lá, porque a África é com o maior índice de AIDS. Ó, olha só. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, pra tu ver, ó. Isso aqui é um testemunho, tá Não, bom? pastor, eu quero ver da AIDS, pastor. Não, só um AIDS. pouquinho. Só um pouquinho. Aí eu vou expor a pessoa com o vírus do HIV. Tu acha que eu sou Não, maluco? só contar a história. Não, eu vou contar agora. Olha aqui, ó. Essa irmã Então aqui, conta ó, isso aí. ela teve. Não, eu sei que Olha você aqui, tá faz vendo? muita aí. Tá vendo isso aqui, Pô, Jonan? Não, pastor, olha isso isso é aqui. pouco. Você curou a AIDS, pastor. Isso é Não, pouco. Você não, isso curou aqui a é pouco, AIDS. não. Esquece. Olha isso aqui, ó. Tá Lacrou, vendo isso aqui? lacrou. Perdi o debate. Ô, Ó, Jonan. Ô, Jonan, olha aqui, ó. ah. Ah, tu vai ficar de lacração, maninho? Já vai começar com Não, as tô brincando, tô lacraçãozinhas? brincando. Vai. Mas Ó, fala olha da aqui, AIDS, ó. pastor. Não, vou falar. Olha aqui, olha, tá vendo isso aqui, Ah. ó? Olha só, essa irmã ela não tem esse osso da perna e o osso aqui é parafusado. Olha aqui, o pé dela é todo parafusado. Então, assim, ó, para medicina, essa irmã não poderia andar. Essa irmã, ela foi curada, tá aqui, ela aqui, ó. Depois que nós oramos por ela na igreja, ela foi curada, entendeu? 5 anos andando de muleta e Jesus curou ela. Hoje ela sobe monte, dança na igreja, pula, recebe o poder de Deus. Sabe quando que ela voltou para a muleta? Nunca mais. Jesus curou ela na hora. Foi lá na igreja. Está aqui o testemunho em rede social e não foi agora. Está aqui, ó. 12 de novembro de 2022. Rapaz, tu não tem Parabéns. ideia que é por... Mas é aqui, ó, tu pouco, não tem... pastor. Eu quero saber da AIDS. Isso aí, depois que você falou da AIDS, pastor. Poxa. Não, lacrou. Irmão, Lacrou. Isso é o pouco. Você negócio é o curou a AIDS, seguinte, ó. pastor. O negócio é o Pastor, seguinte, ó. O Deus que eu sirvo é poderoso, Jana. Entendeu? acredito. O meu negócio é o seguinte, meu negócio é Acredito. direto com cabeça. Meu negócio é direto com cabeça, entendeu? Aqui não tem intermediário, entende? Eu sei que tem um Acaba monte de de contar a picareta. história então, pastor. Como Viu? que aconteceu? Não, o quê? Qual a história? Da menina lá do vírus da AIDS? E Isso do aí já aconteceu verdade. várias vezes, irmão. Irmão, o rapaz que orou Várias por mim. vezes. Olha só, já aconteceu várias vezes. Olha aqui, o rapaz, só pra ter uma Pastor ideia. descobre a Tá? cura da AIDS. Já tô até imaginando o título de vídeo, hein? Sabe qual é a cura da AIDS? Sabe qual é a cura Ah, da AIDS? O sangue de Jesus tem poder. Essa é caramba. a cura da AIDS, entendeu? E aí só escuta uma coisa que eu vou dizer pra ti, ó, aqui, ó. O rapaz, que esse eu posso falar, porque ele dá o testemunho e tá em rede social, se está em rede social eu posso falar. O rapaz, tá, que orou por mim quando eu me converti, ele tinha o vírus da AIDS, chamado Leandro Damasceno, o nome dele, tá? Ele entrou na fazenda terapêutica lá onde eu me converti, que eu fiquei 6 meses retirado, só orando, buscando a espiritualidade, o poder de Deus, a graça de Deus, e por isso eu me libertei e nunca caí, Jonah. 20 anos, entendeu? Tinha depressão, síndrome de pânico, um monte de coisa. Aceitei Jesus, entendeu? E aquilo que todas as religiões que eu passei não puderam fazer por mim, a igreja evangélica, não igreja, mas o Deus da igreja evangélica fez por mim. E o que acontece? Esse rapaz tinha o vírus da AIDS. E esse rapaz foi curado, entendeu? Com exame antes e depois, entendeu? Então a fé é poderosa, Jonan. E Quanto existe, tempo assim, eu tem não isso, vou... pastor? Ah, Não, da menina. Você tá falando de outra pessoa. Quero saber da menina. Quanto tempo tem isso? Jonan, não sei. Não sei. Chuta Não sei. quantos anos, mais ou menos? Ah, não sei. Tem um tempo já. Muitos anos? Mais de 5 anos? Deve ter, eu acho. Ixi, tá enrolando, hein, pastor? Porque você poderia, pastor, falar, tipo assim, é verdade, né, pastor? Porque tem certas Não, coisas, pastor, que tem Jonan, que só que falar, isso aí é uma pastor. coisa, Jonan, olha só. Eu Sabe? tô te falando, eu falando um milagre. Eu sou Pessoas feiticeiro. curadas de câncer. Que Ó, maneira ser pessoas curador, curadas coisa de remédio, câncer. hein? Mas AIDS, Pessoas curadas de câncer. Entendeu? Câncer pra ti não pode acredito. ser curada. Acredito. E aí agora as outras doenças não pode. A AIDS, ninguém cura. Jesus cura. Então, por que não tem nenhum pastor aqui mostrando uma pessoa que estava com AIDS? Tem no YouTube, é só olhar. Tem no YouTube? Vou Tem no pesquisar. YouTube. Vários testemunhos, vários E é testemunhos. verdadeiro? Será, pastor? Com certeza. Tá aqui, ó. Vou te mostrar outro aqui, ó. Ó, eu mato a cobra e mostro o pau. Aqui não tem nada de enrolação, ó. Essa irmã, inclusive, ela tem os exames. Tá aqui, ó. Testemunha irmã Eva, curada de um tumor. Sumiu e confundiu os médicos. Tá ali, ó, na nossa igreja. Ó quem tá sentadinho lá, ó. Ó lá, Jonan. Bonitão, de terno, ó. Que nem tu vai estar daqui mais uns dias, ó. Ó lá. Vou ver. Essa igreja luciferana vai abrir. Ó lá, ó lá, ó lá. Pastor, tô Testemunho. achando aqui não, pastor. Ó, testemunho, tá bom? Da irmã curada de um tumor. Sumiu e confundiu os médicos. A irmã Não, tinha pastor, AIDS, pastor. O tumor, existe um remédio chamado fosfoetanolamina. Já ouviu falar, pastor? Não, não. Minha mãe já teve câncer, por isso que eu entendo um pouquinho. Tá, mas essa irmã Fosfoetanolamina eu foi não até dei, mas proibido essa no irmã eu não dei Brasil. remédio nenhum pra ela. Essa irmã, ela chegou na igreja com 3 tumores
entendeu? E eu peguei e orei por ela, escuta só, mas não fui eu que fiz, quem faz é Deus, tá? E eu orei por ela, tá bom? Ela estava com os exames Não, mas você já caros. está em outra cura, pastor. Eu quero saber da AIDS, pastor. Se Não, o não, tá senhor bom, acabou o conseguiu assunto. por Vamos para AIDS, outra pergunta. Não, tu tá tá enrolando com bom. isso aí, rapaz. Já Vamos falei para que foi curado e ponto Já final. foi curado e pronto. Foi Curou. curado e pronto. Vamos Vamos lá. parar E aí, comigo, pastor. tá, Quer mas tu não? não me respondeu o negócio do satanismo, mano. Tu tá Qual que pingando o é? negócio. Fala de Aonde que novo aí. apareceu o satanismo dentro da Umbanda, da Quimbanda? Quem que foi o precursor? Quem é que inventou isso Tá. aí? Ô, pastor, a Quimbanda ela é mais antiga do que a Umbanda, certo? O senhor sabia Tá. disso? Não, não sabia. Então, a Quimbanda é mais antiga que do que a Umbanda. Se eu for falar quando que surgiu as primeiras práticas de bruxaria, de cura da vida das Não, pessoas, não é ou cura bruxaria. através dela, Satanismo. Satanismo. Pentagrama, 666, Bafomete. Isso é satanismo. Isso aí não pastor, é feitiçaria. tá bom, pastor, quando vamos falar de espiritismo, você está falando o quê? Espírito ou religião? Religião, satanismo. A Satanismo. religião ela começou a se apresentar de maneira mais aberta, já respondi. Depois que vocês deixaram, que vocês não Não, mataram a que gente. vocês, rapaz, que vocês, que vocês. Ué, Vocês da onde? Vocês, que pastor, vocês. pastor, já respondi isso aí 10 vezes, pastor. Como que é lá atrás? Então, minha resposta é essa, entendeu? O senhor não gostou, então Não, perdi tá essa bom, resposta. fechou, mas não respondeu. Mas vamos lá, vai. Catfish, vai lá. Tá, assim, ó, tu perguntou umas É, duas ou três porque. pra mim. Segura aí, segura aí. Agora, Tá, agora é eu, né? é, Agora é vamos eu, lá. pastor. Não, Agora é eu. tu perguntou três pra mim, homem. Qual, pastor? Quando nós entramos, tu perguntou umas duas ou três perguntas pra mim, eu respondi tudo. Não, eu perguntei só do pastor qual o papel da religião na vida de uma pessoa. E Tá, vai através lá. daquilo aí você respondeu, depois eu dei a tréplica. Foi só Ah, tudo ó, tem uma voltado a essa. tréplica, não sabia? Tem É, tréplica. Tá é, debate político agora? não, não, não. É só para você. Fala e eu respondo. Fala, eu respondo. Vamos lá, Sim. mete ficha, vai lá, toca a ficha. Bota outra aí. Entendeu? É... Pastor, vamos lá. Sua religião é baseada na Bíblia, certo? Então, Sim. tudo que vocês fazem é de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com as suas histórias. Depende. É... Depende. Sabe por quê? Porque a hum. Bíblia trabalha com dispensações. Então, o Deixa eu Antigo acabar de fazer a Testamento. pergunta, aí o senhor já pode Tá, responder tudo, tá? Porque tá a bom, pergunta não é essa, não. tá Vamos bom, lá. A igreja evangélica ela é baseada na Bíblia, ponto. Que tudo que tá, vocês falam é baseado na Bíblia. É o sim, que eu acho. Depois você pode discordar. tá. Por que vocês falam mal de Exu e Pombagira, sendo que essas espiritualidades não estão na Bíblia? Porque tudo que é tipo, não é falar mal, entendeu? Não é falar mal, tá? Isso Responde aí tá primeiro, dentro de uma pastor, se vocês recebem, se vocês... Tudo que vocês fazem é baseado na Bíblia, por favor. Sim, é baseado na Bíblia. Tá. É baseado na Bíblia. Tudo que vocês fazem é baseado na Bíblia, tá bom. E a questão, assim, não é falar mal. Isso aí é uma pergunta que eu vou fazer para ti, entendeu? Que é Uhum. aonde entra a questão da confusão, entendeu? Olha a pergunta que eu vou fazer para ti aqui, que eu te mandei aqui, ó. Vou Não, agora pergunta perguntar... não, pastor. Você tem que responder. Vamos sem parar de dar volta, que senão essa live vai ficar 10 horas aí, ó. Não, que dá volta, homem. Eu Responde acabei e de depois o senhor responder. pode fazer É sua baseado pergunta. na Bíblia. Tudo que a gente ensina é baseado na Bíblia. Então, deixa eu reformular minha pergunta, para a gente ser mais direto, porque a gente está nas duas primeiras perguntas ainda, hein? Você só perguntou uma, eu perguntei só uma. A gente Uma marcou coisa 6, boa. 5 Ó, o perguntas. pessoal merece, ó. 1.362 pessoas vendo. Eles merecem esse esclarecimento. Merece. Mas, então vamos lá, vou reformular a pergunta de novo. Tudo que vocês fazem, a sua religião é baseada na Bíblia. Então, as atitudes são através do ensinamento bíblico. Não. O que leva vocês a falar mal da minha religião, de Exu, de Pombagira, sendo que Exu e Pombagira não está na Bíblia? Jonan, eu já torno a dizer para ti, assim, não é falar mal, tá? É não concordar. Doutrinariamente falando. Eu não tenho como concordar com algo se a Bíblia me fala, entendeu? Que consulta espíritos de mortos, entendeu? Que feitiçarias, conjuros, tudo que é tipo de trabalho, vamos dizer, no campo da feitiçaria, entendeu? Deus foi taxativo. O próprio Deus, entendeu? Falou com Moisés, que deixou essas orientações do Antigo Testamento, e essas orientações elas foram reforçadas no Novo Testamento, entendeu? Então, simplesmente é uma questão lógica. A teologia bíblica não aceita. Não é o pastor Luciano que não aceita. É a teologia bíblica que não aceita, entendeu? Então, assim, onde é que entra a questão Exu e Pombagira, pastor. Está sendo taxativo. Vamos dizer, onde é que entra a questão assim, que está sendo taxativo? Não é Exu e Pombagira.
é qualquer outro tipo de entidade, a Bíblia Sagrada mostra, veja bem, presta atenção, mostra Jesus como único caminho, verdade e vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai para o céu ou chega a Deus a não ser por mim. Isso aí é um mandamento, entendeu? Claro, é que nem um cálculo matemático, 1 mais 1 é 2. Se Jesus, que é o centro da igreja, que é o centro da Bíblia, que todo projeto de salvação foi centralizado na pessoa de Cristo, no sacrifício dele, morte e ressurreição, e a compra dos pecados da humanidade, para que nós viéssemos ser salvos através do sacrifício de Cristo. Tudo é centralizado em Cristo. Se ele disse que ele é o único caminho, verdade e vida, logo as demais religiões, não, as demais entidades ou espíritos, seja o que for, entendeu? Não procede de Deus, segundo a teologia. Tá entendendo? E se eu creio da Bíblia, e se é o meu livro de fé, e a minha regra de fé, eu tenho que ter a liberdade de expressar a minha regra de fé. Entendeu? Sem, contudo, confundir, entendeu? Discordância doutrinária com intolerância religiosa, que é a pergunta que eu ia fazer. Eu já respondi a tua pergunta. Pastor, você já está falando essas perguntas tudo aí. A minha pergunta, pastor, vou repetir minha pergunta para o senhor. Não, né? Já respondi. Não tem como concordar porque a Bíblia não concorda. Ponto final. Mas aonde que na Bíblia está escrito Exu e Pombagira? Porque vocês falam na Bíblia também não diz assim, ó, não cheirarás cocaína, não fumará baseado. Não fala isso na Bíblia. Mas a Bíblia fala não matarás. Não pode sim, mas fala então, contra vício. Tem uma atitude dessa, você é a mesma coisa que você cheirar cocaína, você vai se matar. Entendeu? Mas tá relativizando, entendeu? Mas é tipo assim, ó, é como eu te expliquei. E a Bíblia também fala para não fazer feitiço, para não consultar espírito de mortos, para não fazer agouro, para não ir em feiticeiro. Então, assim, a Bíblia fala, entendeu? Se a Bíblia fala, a gente acredita, tá respondido, é isso aí. Não é nada pessoal com uma entidade específica, mas é a cosmovisão teológica que é contra. É só isso aí. Só isso aí. Aonde eu queria chegar aí? Então, consultar espíritos mortos não podem, né? Apesar que na Bíblia não pode. Não, é Deus falou. Não é que não pode. Você está com sua Bíblia aí, pastor? Tô com a Bíblia. Você sabe onde está esse versículo, tudo certinho? Isso aí tem vários. No Antigo Testamento tem várias passagens. Eu não preparei nada específico assim para falar sobre essa questão aí de. Esse não é estudo bíblico. Aqui, ó. Eu vou ficar folheando aqui, entendeu? E aí o debate vai se alongar mais. Isso aí, a Bíblia fala muito sobre isso aí. Então tá bom, pastor. Então não pode constar espíritos dos mortos, né? O que eu queria te fazer é o seguinte. Lá na sua igreja, a oração, o louvor, ele é muito necessário, né? É bom. É muito necessário. Então a igreja, eu acho que é igual mais ou menos a Umbanda, que existe partes, né? Eu não sei como que funciona na igreja evangélica, mas primeiro entra lá, primeiro o que tem? É a palavra? Primeiro é oração. Primeira oração? Vamos lá. Primeiro assim, ó, nós chegamos na igreja lá, a primeira coisa que o pessoal faz, entendeu? É entrar no templo, tá? Dobrar o joelho e ali, pelo menos na nossa igreja, nem todas são assim. Aí tem 30 minutos de oração. 30 minutos de oração. E aí depois dos 30 minutos de oração... Então deixa eu acabar de fazer minha tréplica aqui. Porque não era nem bem isso. Só quis falar que a igreja é dividida em partes, né? É a liturgia, isso chama liturgia. Tu também tem a liturgia. Tá, é dividido em partes. Só o louvor, só a oração, não é necessário não, pastor? Você tem que chamar Exu e Pombagira em terra? Porque o que você acabou de falar, que comunicar com espíritos mortos não pode. Por que na igreja de vocês também chamam espíritos mortos? Eu não chamo. Não? Eu não chamo lá. Assim, ó, eu vou te explicar assim, ó, em 1 minuto a nossa liturgia. Começa o culto, abre o culto, tá? Ó, começou o culto, abriu o culto, tá bom? É feita uma oração. Todas as pessoas, cada um vira suas mãos para suas casas, profetizando bênção nas suas casas, entendeu? Tá? Vem o ministério de louvor, canta os hinos de adoração, exaltando a Deus. Só adoração a Deus. Tá bom? Não é nada de músicas aí paralelas que falam de outras coisas, não, é só exaltação a Deus. Termina ali, um pastor lê a palavra introdutória,
tá bom? Que é a palavra que vai introduzir o culto ali. Passou ali mais um pouco de louvor. Depois vem a parte da oferta. Oferta voluntária. Voluntária. Tu já viu aqui eu numa live para todo o teu povo dizendo que eu sou contra pastor que pede carro, pede casa, Tá, vamos fica pegar ali. usurpando o Aí povo. todo mundo já sabe isso ainda. Então tá, então tá. E aí depois vem a ministração da palavra. Cada culto é um tipo, tá? Na terça-feira é o culto de ensino, aonde eu vou ensinar aquilo que está escrito na palavra. Ou seja, tem um tema específico, como eu ensinei terça-feira passada sobre a questão dos espíritos, entendeu? Né? Que nós temos que provar os espíritos, que tem que, digamos assim, aí entra a questão falso profeta, falsas manifestações espirituais e tal, entendeu? E aí o que acontece? Terminou o culto. Todo mundo vem para frente, oração, nós estamos orando, daqui a pouco uma pessoa se manifesta com o espírito, entendeu? Eu não vou lá perguntar que espírito é. Tem igreja, aí que tu tá fazendo a confusão, misturando com aquela igreja lá dos pilantras, lá da Fogueira Santa. Eles pegam, botam o microfone e perguntam, quem que tá aí? Aí a pessoa, não, Você é o nunca Exu não chamou, sei o não, quê. pastor, espiritualidade? Porque o senhor sabe, né, pastor, que a partir do momento que você levar a mão na cabeça de uma pessoa, você fizer a sua oração e você impulsionar aquilo que ela já está sentindo, ela vai se manifestar. Não, O que eu estou não. querendo dizer para o senhor, não Eu que eu basta o digo para ti é o senhor já, seguinte, ó. a pessoa entrar dentro da igreja para ser liberta, não. Ela tem que chamar o Exu e a Pombagira para fazer limpeza. Como assim? Tô brincando. Ela tem que chamar o Exu e a Pombagira para ser Ninguém liberta. chama. Ninguém chama, irmão. Ninguém chama. Não sei onde é que tu viu isso aí. Acho que tem Mas, que desligar a pastor, eu Record um já vi os pouquinho. seus cultos mais Mano, ou menos. desliga a Record, mano. Quando chegar Não, em casa não, pastor, cansado, é do teus senhor trabalhos, mesmo. É do senhor entendeu? mesmo. O Não, na minha senhor, não. o senhor fica falando, sai Pombagira, sai Exu. O senhor Irmão, fica. olha só. Se a entidade se Você não acha que você manifestar. chamando pelos nomes dele, você não está evocando? Não, olha só. Se a entidade se manifestar, entendeu? Lá no meio da oração final, que muitas vezes se manifesta muitas pessoas com entidade, entendeu? Ali na oração final. E eu olhar aquela entidade e eu identificar aquela entidade como algo que eu conheço e eu sei o que é, eu vou repreender pelo nome da entidade. É ponto final, é ponto pacífico, entendeu? É só isso aí, entende? Porque assim, Joana, cada um é livre para ir onde quiser. Entende? Um pastor, vamos dizer, deu uma louca no pastor lá. Ele quer ir no teu centro espírita, ele tem liberdade, ele pode ir, Sim. entendeu? Mas qual é a hora, Da mesma pastor? forma, uma pessoa que é de uma religião, de matriz afro, se ele quiser ir na igreja, mesmo sabendo que ele tem as entidades dele, que não concordam, que não vão aceitar ele estar ali, entendeu? E a entidade se manifestar, eu, entendeu, como pastor, eu vou estar ministrando ali e vou estar simplesmente repreendendo porque a pessoa quis ir buscar aquilo ali. Não foi, Jonan, eu não vou na casa de ninguém tirar a pessoa da casa dela, entendeu? Assim como eu acredito que tu não vai na casa de ninguém obrigar as pessoas aí no teu centro espírita, entendeu? Porque isso é antiético, isso é vender a religião como um produto barato. O que eu faço é pregar o evangelho, e quem opera é Deus, quem liberta é Deus. Se a pessoa se manifesta, entendeu, com uma entidade, entendeu, a gente vai ali olhar pelo tipo de manifestação que a pessoa está manifestada e a gente vai avaliar aquela entidade como uma entidade que a gente sabe qual é e nós vamos repreender aquela entidade e a pessoa vai ser liberta. É só isso aí, entendeu? E qual horário, pastor, que costuma na sua igreja haver essas manifestações? Na oração final. Então, é isso que eu estou querendo falar, pastor. Por que a pessoa não se manifesta no começo, no meio? Porque, na minha Acontece? visão, deixa Não, eu só acabar de acontece também, falar. acontece Deixa eu também. responder aí o senhor fala. Na minha Tá. visão, a pessoa entra dentro da igreja, do jeito que vocês falam, os capetas, os Exu, tem que ficar tudo por lá de fora, porque não consegue nem entrar. Aí a pessoa passa o culto inteiro com Satanás no corpo. O culto inteiro, com a pombagira, aí na hora final se manifesta. Então, todo aquele montante que teve na igreja não estava com a presença de Deus, não? Por que no final que tem que ter. Vocês têm. Porque onde que eu estou querendo chegar, pastor? E vocês sabem disso também. Vocês fazem muita puxada dentro da igreja de vocês. Vocês incitam a Não, incorporação, Jonas, a possessão dentro da igreja de vocês. não. Ah, Jonas, tá vendo? Chamando, Tu tá colocando a mão na misturando, cabeça. tu tá misturando o movimento neopentecostal dessas igrejas Não, esculhambadas com o pastor, trabalho que você eu faz faço. também, eu já vi nas suas Não, lives. não, Eu vi não, vocês não, orando, sai tranca a rua. Aí essa hora que eles vêm. Por quê? Porque vocês não, estão chamando, pastor. A não, evocação dos espíritos dos mortos é você falar o nome deles também. Então, se você está chamando por eles, você está evocando. Porque a partir do não, momento não, que não, você não. chama, que ele se Aí é diferente. manifesta. Jonan, olha só. Tu pegar é que nem eu pegar um vídeo teu
vamos dar exemplo assim, ó. Eu pegar um cortezinho teu e eu querer generalizar a tua religião dentro de um cortezinho, entendeu? Eu querer pegar e lançar em rosto uma coisa sem ter o domínio e estar dentro para poder, entendeu? Tá vivendo a situação. Tu quer ver um exemplo para ver como é que a gente nesse ponto é diferente? Tá? Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Como é que eu sou um cara que eu não sou lacrador. Eu fujo de lacração. Para mim, lacração é baixaria, entendeu? Tu lembra aquela vez que entrou um policial lá no teu centro espírita, entendeu? Né? Porque foi denunciado que eu sei muito bem que é feito os trabalhos com caixão, defuntaria e tal, entendeu? Aí tem caixão Exumação de pequeno, caixão cadáver. grande. Oi? Os outros me denunciaram de exumação de cadáver, vê se pode. Então, pra tu ver, ó, e eu sei eu sei porque eu cansei de ver, entendeu? Dentro das terreiras lá, eles preparam caixão pequeno, caixão maior e tal, eu cansei de ver, entendeu? Então eu sei que não tem nada a ver com questão de matar a pessoa, entendeu? Até porque se fosse isso aí, já tinham prendido um monte de pai de santo, entendeu? Então eu sei que não é isso aí. Não sou tão ignorante a tal ponto, entendeu? Mas daí o que acontece? O pessoal pegou e começou, olha lá, a polícia foi lá no Jonan, não sei o quê, Deus tá tratando com ele, vai cair na cadeia, coisa e tal. O pessoal, assim, mais radical, evangélico, a comentar pra mim, entendeu? E aí, o que que acontece? O que que eu fiz, irmão? O que que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu sei que ninguém está livre de, dentro de um contexto religioso, ser denunciado, ou ser, sabe, difamado, ou ser perseguido na incompreensão das pessoas da liturgia religiosa que ela pratica. Entendeu? Então, assim, ó, eu achei assim totalmente, como é que eu vou explicar para ti assim, covarde a atitude, se foi alguém evangélico, porque tu sabe que existe muita demanda de terreira com terreira, é o termo que eu vou usar, infelizmente, é assim que se chama aqui no Rio Grande do Sul, então eu vou chamar assim, entendeu? Fica mais prático para mim falar assim, entendeu? Pastor, Porque mas tendo eu. certo a sua denúncia, mas ter prova é outra coisa, entendeu? Porque Então, mano, se não, eles mas tu chamaram meu entendeu? filho pro conselho tutelar, eles não tinham nada para falar também, Não, entendeu? então, mano, então assim, não, A assim, minha religião é perseguida. para tu entender a situação. Então, assim, tu tá pegando um corte, entendeu? De uma situação, entendeu? Que aconteceu ali, que não é uma situação assim, ó. Eu faço live de quase todos os cultos. Todo mundo sabe que eu tô lá para pregar o evangelho. E não tô lá para ver. Para mim não me alegra, Jonan, entendeu? Ver uma pessoa incorporada, ver a pessoa lá, entendeu? Com uma entidade, às vezes, espíritos pesados, sabe? Que às vezes Mas o até senhor pode. acha que o senhor não chama, não? Oi? Não, não chamo. Tenho certeza absoluta. Essa Ah, prática que o senhor fica de, né? Porque a partir do momento que eu não, colocar uma pessoa que começa, sai, Exu, sai, pombagira. É a mesma coisa, quando eu quero que um filho de santo incorpora. Eu chego não, para não, ele, não. Não ô, sai. pombagira! Já Não, começa na a hora. bater no ouvido, já começa a clamar, Na daqui a hora. pouco a pessoa. Na, A energia da pessoa, a emoção da pessoa ajuda muito na incorporação também, daí que vai, entendeu? Porque eu já não, vi, é na. pastor, Viu, manifestações nessas horas aí, entendeu? Por viu, isso que eu Jonan? falo, pastor. Mas Na questão. partindo do. Mas tá, eu acho que essa pergunta já demos aonde deu para dar, que eu até Tá, então vai esqueci lá. do começo, Paulo. Tá, não, é assim, ó, o que eu ia perguntar pra ti, assim, agora é minha vez, tá? Minha vez. Tá, Tá. ó só. Por que que as pessoas de matriz afro, tá? Elas confundem discordância doutrinária com intolerância religiosa? Eu quero que tu me responda isso aí. Tá, o pastor, para mim responder isso daí, eu preciso saber do senhor o que que o senhor acha que é discordância e o que o senhor acha que é intolerância religiosa. O simples fato de um pastor evangélico dentro do recinto de culto, entendeu? E aí eu já vou puxar um adendo para tu ver que eu não fico puxando o assado para a brasa de ninguém. Eu sou imparcial. Teve um cara, tá? Inclusive esse cara aí tá meio que sendo processado com esse tal. Teve um evento da prefeitura numa cidade do Rio aí. Tu deve saber desse assunto aí, entendeu? Era evento de prefeitura, evento de Natal, não sei o quê. E no dia dos gospel, entendeu? Um pastor pegou e nesse evento de prefeitura, evento financiado com dinheiro público para toda a comunidade, independente de religião, na noite gospel, ele foi lá e chamou as entidades africanas de demônio e coisa e tal. Na noite gospel, ele disse assim: ó, a partir de hoje, os demônios, e falou tal entidade, não sei o quê, não vou dominar. Sabe o que é isso aí? Isso aí é ignorância. E eu não prego isso aí. Entendeu? Isso aí é falta de respeito, porque é um ambiente público aberto, entendeu? Que ali ele não tem que estar colocando uma questão doutrinária, uma visão teológica num evento Isso. aberto. Tem que respeitar, porque devia ter pessoas, com certeza tinha pessoas lá de Umbanda, de Quimbanda, entendeu? Assistindo esse negócio aí. Então, assim, Ah, ó, eu sou contra isso aí. Isso aí sim é falta de respeito. Agora, um pastor
pegar e trazer o ensino, entendeu? Por exemplo, assim, eu estava aqui de cabeça pensando numa passagem do Antigo Testamento sobre a questão assim de consulta média, espírito, coisa e tal. Então, assim, ó, Levítico 19:31 diz assim, ó, não recorra aos médiuns, nem busque a quem consulte espíritos, pois serão contaminados por eles. Olha quem está falando. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Deus falou. Mas a gente está em Deus outra falou. pergunta, pastor. Não, filho, só um pouquinho, filho, só um pouquinho, me deixa só para a gente ficar Não, porque bem senão você claro e me confunde alinhada a na coisa. cabeça, pastor. Eu sei que você tem na cabeça, não, pastor. Você fala aqui, Não, fala ali. A gente não, está não, em eu qual falo, pergunta, pastor? O senhor acabou de me perguntar o quê? perguntei isso, que vocês misturam discordância doutrinária com intolerância Isso. religiosa. Aí eu Qualquer perguntei para o pessoa senhor que não qual é a diferença de concorda, discordância e discordância, qual é a diferença de discordância e intolerância, certo? Aí o senhor exatamente, falou o quê? Que a intolerância religiosa é a partir do momento que vai ter um ataque em público, algo assim. E já a discordância é quando você faz algum culto fechado e tudo isso. Mas, pastor, eu queria que você me respondesse, então, não, mas porque. daí tu não vai me responder. Então, eu vou responder a sua pergunta. Não, é que tu queria Posso? perguntar outra? Não, eu vou responder através de uma pergunta. Eu vou te responder fazendo uma pergunta, você vai entender. Então, o senhor perguntou para mim isso, qual a diferença de discordância, né? Porque nós confunde tudo. Pastor, o que acontece? A gente não confunde. A gente Confunde. realmente sabe o que nós passamos. O que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é algo que nos ataca, que nos fere, faz a gente se sentir menos. Na nossa realidade é isso. Entendeu? A gente fica com dor mesmo, dor no peito, dor no coração, dor na cabeça, porque é ruim você passar pela intolerância religiosa. Mas vamos Tá, lá. mas quem pratica essa intolerância? Tá, aí deixa eu te perguntar. Aí o senhor, eu acabei de perguntar o que é da intolerância religiosa com Você falou que é em público. O que é em público é errado. Pastor, há uns tempos atrás agora, o senhor arrebentou uma guia. E as redes sociais são públicas. As redes sociais são públicas. Então, a partir do momento que você tem uma atitude também. Isso aqui é uma guia. Sim, sim, sim. Tava no seu canal, entendeu? Ó, você arrebentando a guia. Foi uma live, né? Foi uma live. Então, isso daqui, pastor, você não tá. Eu acho que o senhor está se embananando no que você faz, no que você fala. Não, eu tô Isso? falando a verdade, entendeu? Não, Olha porque só, você tu falou que é sabe o público. A contexto internet disso não é aí? pública, não, pastor? Tu sabe o contexto, tá? Tu sabe o contexto disso aí? Eu já te falei já. Pastor, Não, você não, tá não, se tu sabe o contexto. Eu já te falei o Bambema não cai, não, contexto. hein? Ah, Eu já te falei o contexto, tá bom? Eu já te falei o contexto, tá bom? pode falar A, aqui, pe- porque o público quer a, saber. a pessoa, olha só, foi 3 pessoas, tá bom? 3 pessoas, tá? De religião lá no culto, tá bom? No final ali, da oração final, como sempre acontece, foi orado por aquelas Onde pessoas vocês chamam isso genericamente. mesmo? E aí, não, escuta só, daí a pessoa se manifestou ali, foi orado e foi liberta a pessoa, ou seja, saiu aquela entidade que estava na pessoa, e a pessoa pegou ela de livre e espontânea vontade e tirou, entendeu, aquelas guias ali, entendeu, e falou, a partir de agora não quero mais saber dessas coisas, eu quero Jesus, entendeu? O que que é querer Jesus ou aceitar Jesus? É uma quebra de pacto, tá entendendo? Quando Aí você eu aceitei, arrebentou, filmou e postou. o quê? Não, aquilo aí já tava, foi uma transmissão, entendeu? Mas você acha que Então aquilo assim, ali ó, não é a intolerância religiosa, pessoa pastor? não, não é. Não é. Sabe por que não é intolerância religiosa? Porque eu não entrei dentro de centro espírita nenhum para invadir o espaço privado da tua religião ou Você viu do aquela centro pessoa de que foi Umbanda. condenada porque chutou uma imagem católica, uma imagem de Nossa Não, Senhora? aí já é diferente. Aí já é Qual é a diferente. diferença Porque daí é uma da imagem. imagem católica Não, da aí é guia? uma imagem. Vou te dar exemplo, tá? Vou te Ah, dar é exemplo. Se diferente, tu né? pegar uma placa, olha só, tu quer ver que não é a mesma coisa? Ah, Se eu pegar uma imagem, vamos dizer assim, ó, de uma entidade aí, fala uma entidade que tu mais gosta aí, das tuas aí. o meu, eu É, amo muito a churrei de cabaré. tá, então pronto. Tá, eu nunca vi falar dessa entidade aí, mas vou dar um exemplo, tá? Já tá Eu cabendo, pego a então. imagem, tá, eu pego a imagem, entendeu, dessa tua entidade aí, entendeu? Eu vou lá e faço uma live e vou lá e toco fogo nela, na live, entendeu? Sabendo que tu me segue, sabendo que o pessoal do teu canal me segue só pra hatear, mas me segue, entendeu? E aí o que acontece? Isso aí é uma falta de respeito. É uma falta de respeito, entendeu? Agora, se tu chegar, vou te dar um exemplo, tu pegar ali um panfleto,
lá da Catedral do Avivamento. Catedral do Avivamento convida para aniversário da igreja, vai ter aniversário da igreja agora, dia 3, 4 de junho. É meu convidado, se quiser vir aí, tá bom? É meu convidado. E aí o que Tá. acontece? Aniversário de um ano da Catedral do Avivamento. E tu pegar aquele panfleto ali, tu queimar aquele panfleto aqui, eu vou queimar esse panfleto da igreja do pastor. Para mim, ó, eu não tô nem Eu aí. acho, pastor, que o senhor está um pouco Entendeu? desatualizado das leis aí, pastor. O senhor, Oi? como sacerdote, o senhor, como pastor, o senhor, como frente de uma religião, acho que o senhor deveria também se atualizar um pouco sobre as leis. Porque não existe diferença entre uma guia, entre uma imagem católica. Todos são objetos que te levam ao sagrado. Então, a partir do momento que você chuta, apedreja, Não, arrebenta, mas ninguém e chuta o nada, Jonan. público, e Ninguém torna chuta isso nada. público, é crime de Ali na intolerância nossa igreja, religiosa. ninguém chuta nada. Tá vendo? Olha só, ô, Jonan, pelo amor de Deus, cara. Mas Você eu tô pega falando, as pastor, que coisas você arrebentou, universal, pastor, cara, e qual vem a chutar aqui, diferença? cara, na live. Tu E pega qual a coisa, diferença? tu pega coisa lá pelo amor de Deus, que chuta santa. Negócio lá de 500 anos atrás, lá, inclusive o cara, Pastor, eu não o estou falando de próprio questão de bispo. santa, não, pastor. Estou falando da guia. Você me perguntou por que Ah, a gente, eu não aceito a intolerância religiosa, que eu confundo discordância com intolerância. O senhor tem que me falar onde está a discordância, onde está a intolerância, porque você ir no seu púlpito lá, na sua igreja, pegar uma guia, arrebentar, filmar e colocar público isso, tá, mas não fui eu que filmei. Como é que eu vou fazer o ato e vou filmar ao mesmo tempo? mas você postou, pastor. Alguém filmou para você, um funcionário Sim. ou algum membro filmou e Não, não você tem postou. funcionário na igreja lá. Na igreja lá é na Então, empresa, não tem amigo, funcionário. irmão, então você colocou lá, você filmou, Tá, entendeu? então assim, A ó. Tá, e público, aí o que que tu pastor, fez a pra mim? partir Olha do só. momento que você Aí o está que que tu dentro, uma fez? igreja é Viu? pública, pastor. Ou é pública. Deixa eu só contar pra ti uma coisa, pra tu ver Então, assim, você ó. pode fazer dentro da igreja, pastor? O quê? Você falou que no público não pode fazer isso. Agora você está Ah, falando que a não, igreja é não, fazer isso pública? não. Não pode afrontar, entendeu? Não pode Não estou afrontar, sabendo o que você está entendeu? falando. Ah. Não, olha só, eu falei de um evento financiado com dinheiro público em praça pública em ambiente aberto. O que tu faz dentro do teu centro espírita e o que eu faço dentro da nossa igreja é protegido por lei. É protegido por lei, tá? Então vamos assim, vou separar alho de Nem tudo, bugalhos. tá, pastor? É protegido por lei. A Nem tudo. liturgia, o Arrebentar culto. uma guia, né, não? Ô, Jonan, é protegido por lei a liturgia do culto, tá? É livre culto. Que nem assim, ó, existe uma sociedade chamada Sociedade de Proteção aos Animais, tá bom? Aham. Quando foi levada uma lei que queria proibir as religiões de matriz afro de sacrificar animais, entendeu? Eu, como pastor, tá bom? Como eu tive lá dentro e eu sei que matam os animais, pelo menos na linha de nação, e aí eles pegam e comem os animais. Entendeu? Então não é matar o bicho por matar. É feito uma liturgia, um oferecimento, uma oferenda, mas depois o pessoal, os filhos da casa, eles comem o animal, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, eu pensei comigo assim, ó, isso é intolerância religiosa, porque eles vão criar uma lei, a Sociedade de Proteção dos Animais, entendeu? Que vai acabar com a religião africana no Brasil. Tá, pastor. Principalmente essas Mas religiões que fazem. Não, não, só um pouquinho, irmão, para tu ver que eu sou imparcial. Eu sou imparcial. Tu tá confundindo as coisas, entendeu? Tá confundindo as coisas. A pessoa que aceita Jesus, entendeu? Ela está quebrando um pacto antigo e está fazendo um novo pacto. E esse novo pacto com Cristo, entendeu? Exige dela um rompimento com as coisas antigas. Aquilo ali foi só um símbolo, entendeu? Eu tem não que entrei arrebentar a dentro do. guia para ter Não, esse rompimento? ô, Jornal, quando a pessoa aceita Jesus, é um Gagueja não. rompimento do passado. Hã? Sabe o que eu fiz com meus CDs de banda de black metal quando eu me Hã? converti? Eu toquei fogo em tudo. E aí, se fosse por isso, os donos das bandas lá eu queria me processar. Mas Mas por eu quê? Eles paguei. agora viraram quimbandeiro? Oi? Eles viraram quimbandeiro? O quê? O pessoal de black metal? Música é música, pastor. Black Não, metal você tá falando banda de rock. Banda de rock não não. é, não é Ô, quimbanda. Jonan, mas eu, quando aceitei Jesus, eu queimei meus discos e meus CDs de bandas de black metal. Ah, E é a se mesma fosse coisa por se foi isso, uma música de forró também, mesma coisa. Eu tô querendo falar, forró? pastor, é porque o que Estava você tá forró? querendo dizer? O que você quis dizer? Que a minha religião, ela é Que muito, você eu até falou isso uma discordar de vez, você e você falou que você ela é muito discordar de mim não é mimizenta. intolerância. O Então, que eu é estou muito querendo dizer. mimizenta. A nossa religião, tipo assim, ela é muito mimizenta porque tudo é intolerância, tudo é intolerância. Eu É quero verdade. saber o que vocês fazem, o que é intolerância e o que vocês fazem que não é intolerância. O que vocês fazem que é não intolerância. Arrebentar uma guia no seu público, você já falou que não é intolerância religiosa, né? Então, A partir do momento que, olha só, vou te dar um não tem pra te exemplo. ensinar a lei Não, também, não. vou te dar um exemplo, ó, vou te dar um exemplo. O que é intolerância religiosa? Um tempo Ah, atrás, entendeu? Aconteceu aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é campeão desses bafafá aí, entendeu?
dos caras pegar e começar a destruir o centro espírita em comunidade. E tu lembra disso, entendeu? Lembra? Sabe o que eu achei disso aí? Ridículo. Ah, Eu achei uma falta de respeito, entendeu? Porque eu, Jonan, escuta só, eu aonde eu mais fui de quimbanda, de terreiro e coisa e tal, entendeu? Eu gastei milhares e milhares de pastor, reais fazendo trabalho. o que é intolerância religiosa, eu já sei. Eu quero que o senhor me fale o que o senhor faz que não é intolerância religiosa. Eu, como assim, mano? Eu não faço nada, entendeu? Por exemplo, O a que eu guia arrebentada. A guia arrebentada não é intolerância religiosa. Falar mal de de- Exu e Pombagira dentro da sua se eu igreja é arrancar, intolerância olha aqui, religiosa? Jonan, se eu arrancar do pescoço de uma pessoa sem que a pessoa tenha me dado na mão e tenha pedido para mim arrebentar, entendeu? Isso seria intolerância. Eu chegar, voar no teu pescoço aí lá no dia do debate, entendeu? Ah, Ou lá no rapazinho, aquele lá, bem queridão lá, o moreno, aquele fortão lá, e arrancar as guias do pescoço Léo dele. Isso é Chakra. intolerância. Isso é gente fina ele, entendeu? Isso é intolerância, entendeu? Isso é intolerância. Agora a pessoa entregar de livre e espontânea vontade, eu não quero mais isso aqui, entendeu? Isso aí não é intolerância religiosa. Até porque Entendi. foi dentro do templo, entendeu? Intolerância religiosa, tu quer ver uma coisa? Nós temos a igreja ali, tá bom? Os jovens fizeram um trabalho de evangelização ali pela volta da igreja, nas praças, coisa e tal, entendeu? E aí, no mesmo final de semana, teve uma festa de Exu e Pombagira na mesma praça, na esquina da nossa igreja. E alguns irmãos chegaram para mim, pastor, vamos lá evangelizar lá o pessoal. Eu falei, não. Negativo. Eles estão lá no momento espiritual deles, no espaço deles, a praça é pública, a mesma liberdade que nós tivemos de ir lá, de cantar louvor, de evangelizar, de entregar panfleto, eles também têm por lei direito de usar aquele espaço para fazer a liturgia dele. Pastor, Intolerância religiosa seria se eu fosse lá me enfiar no meio. Intolerância religiosa é como um cara aí que tu botou um vídeo aí, entendeu? Que para mim, na minha concepção, entendeu? Se esse cara existe ou se tu falou que existe e tal, que foi na porta da tua casa te afrontar, isso aí é um idiota, entendeu? É um cara sem respeito, maluco. entendeu? Isso é um cara sem respeito, entendeu? Porque tu tá na tua casa com a tua mulher, com a tua família, e o cara indo lá chafurdar a tua casa. Esse tipo de gente idiota eu sou contra. Existe um vídeo viralizado na internet, entendeu? Que é a maior falta de respeito do mundo. E é de novo dessa igreja aí do Satanás aí, por isso que eu digo que nem toda igreja é igual, entendeu? Que o pessoal tá lá incorporado lá no cemitério, quando vê, chega todo o pessoal dessa igreja da Fogueira Santa e começa a bater boca com os médiums lá Ô, e com os pastor, cambonos, o entendeu? que eu tô Isso é achando? intolerância religiosa. Entendi. Então, pastor, eu te indico, o senhor está estudando um pouquinho de leis, entendeu? Eu não vou ficar falando sobre leis aqui, porque eu sou macumbeiro, eu não sou advogado, nem juiz, nem nada, mas eu te indico você estar lendo mais um pouquinho também sobre os acontecimentos de crime de intolerância religiosa, tanto da imagem, várias Eu outras não coisas que estão pratico, eu não pratico acontecendo nada disso aí, aí. Eu não pratico entendeu? nada disso aí, eu não preciso me preocupar. Então, procure estudar se arrebentar uma guia num culto é crime ou não. Tem um pastor aí que me procurou, não sei se você viu, ele pediu desculpa por ele ter arrebentado uma guia, se eu poderia ajudar ele e Não, não, não. tal. Eu vi um vídeo de um cara aí no teu canal bem diferente, entendeu? Daquilo que aconteceu e assim, bem, não tem nem comparação, Jonah, entendeu? Não compare porque realmente não tem comparação, entendeu? Tu tá assim, na verdade, me colocando num nicho, digamos assim, né, de pastores, de movimentos, de coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. E Ô, tu sabe muito bem pastor, quem eu sou. Tu sabe muito bem quem pastor, eu sou. desculpe falar, pastor. O que o senhor fez, procura um advogado, estuda aí um pouquinho, liga para. Não, a gente tem advogado, a gente tem vários advogados na igreja, inclusive Manda para ele criminalista. esse vídeo que eu coloquei na live aí, que o senhor apagou do seu canal, esse vídeo, depois que eu te alertei, Tá, o e senhor apaguei por apagou. quê? Por que que eu apaguei? Eu não apaguei do canal. Que Mas quem intolerância. que, quem que me pediu para mim? Não, quem que me pediu para mim de forma respeitosa para mim apagar o vídeo? Quem que Pastor, foi? Não, não, quem pediu eu para mim? falei que no outro dia eu ia soltar Você um vídeo pediu para falando mim. disso. Eu já tinha feito o Você vídeo da pediu para mim. boneca, o senhor se amedrontou, foi lá e pagou. É Não, mentira, diferente. mentira, mentira, É, mentira. Tu falou comigo, ô Jonan, tu falou comigo, Jonan, na maior das educações. Tu falou comigo, pastor, tal, entendeu? Pô, isso aí machuca, isso é magoa, coisa e intolerância tal. religiosa. E isso que eu Não, falei. Se alguém não, te tu falou. processar, vai te dar problema. Eu jamais vou te processar porque eu gosto do senhor, entendeu? Eu te acho ser meio, né? Às vezes meio igual Não, jogar não, eu palavrinha sou, na eu sou, ô cabeça. Jonan, sabe o que eu Mas sou, eu não. Jonan? Ô Jonan, eu sou ponta firme, eu sou pau-ferro, rapaz. Que eu tava, escuta só, eu vou dizer uma coisa Ah, pra ti assim, ó, eu sou ponta firme, rapaz. Eu digo uma coisa pra ti assim, ó, Jesus te ama
e tu vai ser um pregador do evangelho. E eu vou te ver de terno e gravata pregando. E aí, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou Ah, fazer? Eu vou lá na tua igreja pregar. vou pegar Eu vou lá na aqui. tua igreja pregar. Quer que eu pegue uma gravata lá? Oi? Quer que eu pegue uma Bota. gravata lá? Tem a gravata bonita? Boa, esse jaquetão de couro aí, hein? Tá boa coisa, hein? Deus tá abençoando, hein? Opa, tá, trabalha muito, né? Dia, noite e dia. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Vamos lá. E a É, pergunta? Outra pergunta aí. Vai lá, mete ficha. tá, vamos pular outra pergunta. Ai, Coisa ai. boa, rapaz. Ô, Joná, eu vou dizer uma coisa pra ti assim. Eu posso falar uma coisa pra ti? Pode. Jesus te ama, eu também. Acho que é. Vai lá, mete ficha aí. Vamos lá. Agora eu que vou fazer pergunta, né, pastor? Pergunta aí, mas toca a Tá. ficha aí. Vamos lá, pastor. Mas Falando faz sobre. pergunta assim, ô, Joná. Vamos assim, cá entre nós. Eu separei umas perguntas aqui, engrandecedora, intelectualmente falando, tá? Vamos fugir desse negócio de lacração, de tá, entendeu? Por enquanto o debate tá no nível top, tá? Vamos encerrar Não, dentro do mesmo não. nível. Não, pastor. A pergunta é tudo. É Tudo tudo pergunta bem boa. preparado, é bem estudada. Então tá bom, vamos lá, mete ficha. Tá? Eu vou fazer minha última pergunta, você faz a última também, porque essa live já tá com. Vai dar 1h30 já de live, tá? Tá boa ali, ó. 1357. Muita gente, isso aí. Vamos lá. Pastor, falando sobre a vaidade, sobre a soberba, né? Da história Hum, que vocês contam muito sobre Lúcifer e Deus, né? sim. Da vaidade e tudo. Vocês falando, esses dias eu conversei com o senhor, eu vou acabar de falar tudo depois desse senhor falar. O que acontece? Eu peguei, estava conversando com você e perguntei até do pastor Cláudio Duarte. Você falou que ele, para você, ele não é pastor. Não, não falei isso aí. Eu falei que ele é coach. Isso, que isso aí não é pastor, que isso aí é. É coach é diferente. Ele é um pastor coach, eu disse pra ti. Que é diferente do meu ministério. Que daí tu Tá quis, no bom. caso, colocar que a forma dele de pregar é alegre, meio assim, sabe, Tá, mas você falou motivacional que e você é tal. E contra aí eu esse falei tipo. que não era o tipo de pastor, digamos assim, que eu, no caso, meu movimento, né, referenda, abona, tem como padrão, como, digamos assim, como inspiração. Foi isso que eu falei. Entendeu? Que ele é um pastor coach. Pesquisa para tu ver. Tu vai entender o que é um pastor coach e o que é um pastor, no caso, tradicional. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu voltar minha pergunta de novo. Tenta não me interromper, não, que senão eu não consigo fazer. Não, é que se Porque tu essa perguntar pergunta. uma coisa que eu não falei, eu tenho que interromper, Não, né? depois que eu acabar de falar a pergunta toda, o senhor pode responder tudo. Entendeu? Tá bom. Então você falou desse pastor como de uma forma que você não aprecia o trabalho dele. Que você não é a Exatamente. favor do trabalho dele, que você não gosta das Exatamente. práticas dele. Ponto. Exatamente. Você falou isso do pastor Cláudio Duarte. Você também já falou de outras doutrinas, essa daí do fogo, da igreja, todo. Você Hum. fala muito do espiritismo, né, em si, tudo tal. Você não acha, pastor, é, que a vaidade mora contigo, não? E a soberba? E esse daí é um dos crimes que pode te levar ao inferno? Porque a Irmão, partir do momento que só o seu é bom, só o seu é melhor, o resto é ruim, porque é isso que você sempre está deixando bem claro aqui. Você acha que você não vai para o inferno, não, pastor? Se não precisar vou. de ajuda Ô, da Joná, caveira, você fala meu nome que ele vai te dar uma moral lá, hein? Eu vou Tô dizer uma coisa brincando. pra ti, assim, ó, bem sincero pra ti, sabe? Eu vou dizer bem sincero pra ti, assim, ó, se tem uma coisa que eu não sou é soberbo, tá? Se eu fosse soberbo, eu nunca estaria aqui, entendeu? Conversando contigo, entendeu? Um soberbo, ele se recusa a dialogar com o diferente. O soberbo, ele se recusa, ele se coloca numa posição, digamos assim, de superioridade, tá? Eu estou respondendo, tá bom? Ele se coloca numa posição de superioridade e ele se recusa a dialogar com os diferentes, tá bom? Sabe por que eu não sou intolerante? Eu sou tolerante a partir do momento que eu estou dialogando contigo, Não, não tô tá falando bom? de tolerância, não. Eu tô falando Tá, se você não, aqui, ó. pode ir pro Não, é que inferno. tu me chamou, assim, olha só o que tá falando. Tu tá fazendo uma acusação, entendeu? Tá me chamando de soberbo e de vaidoso. Eu não sou soberbo nem vaidoso, tá Não, mas bom? aí não é Eu intolerância. sou Isso um aí você tá pastor, puxando a sua história. Jonan. Ó, olha só, eu Equilíbrio sou um aí. pastor. Pelo amor de Escuta só. guarda. Ó, deixa eu falar uma coisa pra ti aqui, ó. Ó, eu sou um pastor, entendeu? Que eu vivo uma vida humilde, entende? Uma vida simples, ando de carro popular, não ganho um centavo de salário da igreja, Não, pastor, entendeu? não tô Isso aí. falando de dinheiro, não, pastor. Eu tô Não, falando não, do não, qual calma, sua não, religião. calma. Não, Pastor, pô, você tá enrolando. não vai deixar eu responder, Então tá bom, eu entendeu? vou ficar quietinho, desculpa. E a formação, ó, a formação que eu tenho,
teológica, entendeu? A formação que eu tenho teológica, ela foi conquistada com muito sangue, suor e lágrimas, entendeu? Eu e minha esposa, nós fizemos trabalho no campo missionário. Eu vou só mostrar para ti aqui, ó, só para tu ver isso aqui, ó. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Isso aqui é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, Uhum. tá? Aqui nessa convenção está escrito número de registro, está escrito aqui, ó, pastor, tá bom? Para eu ser reconhecido como um pastor convencional na maior convenção da maior igreja evangélica do mundo, que é a Assembleia de Deus. Primeira coisa, entendeu? Eu tenho que ter formação teológica, tá? Eu tenho que ter ficha corrida limpa, idoneidade total, CPF e Serasa limpo, tá? Marido de uma só mulher, entendeu? E eu não tenho nada que desabone a minha vida e meu caráter, entende? Então o que acontece? Com isto, a bagagem de 20 anos de estudo, só para ter ideia, eu tenho 9 Bíblias. Aqui eu tenho só 3 aqui, ó, pentecostal, porque uma é diferente da outra, entendeu? Todas essas Bíblias aqui eu já li e já reli várias vezes, entendeu? E eu sempre procurei me aprofundar nos assuntos os quais eu defendo, nas teses que eu defendo. Assim como tu se especializou, tanto que tu se denomina, né? Tu chama mestre Jonan, entendeu? Então, se tu é mestre, é porque tu te aprofundou na tua religião e tu domina a tua religião. E de fato tu domina. Porque o que acontece? Tu tá há anos, gerações, tu mesmo falou que é de ancestralidade, que vem lá de avô, que tem quase 200 anos, entendeu? Então é claro que tu tem que ser aprofundado dentro daquilo ali que tu defende. Da mesma forma que eu também sou profundo naquilo que eu defendo, entendeu? Ou seja, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra de Deus fala, e uma vez que a Bíblia diz, o fato de eu flexibilizar o meu ponto de vista para agradar B, C, X, eu vou ser uma pessoa sem caráter e sem personalidade. Porque eu vou estar, não, eu vou falar que é certo porque o Jonan não aceita, eu vou falar que é certo porque o Beltrano não aceita, eu vou falar que é certo porque esse plano não aceita. Não, a mesma coisa você. Vou te dar um exemplo, tá? Existe uma coisa chamada prova de Exu, que eu cansei de ver isso aí. Entendeu? A pessoa quando tá lá, né, eu não sei se é uma vez por ano, ou é festas que eles fazem, coisa e tal, entendeu? E aí eles fazem lá um ritual lá que coloca a pessoa incorporada lá para poder comer fogo, para poder comer vidro, pisar por cima do fogo e tal, para ver se a entidade que está ali realmente é verdadeira. E se a entidade for verdadeira, não vai acontecer nada com o cavalo, né, que chamam, né? A gente chama as pessoas na igreja de ovelha, né? E algumas religiões chamam ali os seus médiuns, né, de cavalo, que é um termo, na minha visão, bem depreciativo. Mas vamos Qual que lá. era mais Tá? caro, pastor, antigamente? Você sabia que Oi? até pastores de ovelha, pessoas pobres tinham ovelha? Cavalo quem tinha só alta corte. Só os Hum. grandes imperadores. Então, Não, se você está falando isso como o termo cavalo depreciativo, animal você tem que ver é. qual que vale mais. Eu tenho Não, cavalo lá nas baias, lá meu, pastor, que vale mais. Eu tenho cavalo de R$ 200 mil. eu Que sei, eu rapaz, tá cheio vendo da em grana. criança. Tu é cheio Eu da acho que se grana. eu eu sou Tu é, criador, eu crio cavalo também. Então, tu eu é sempre cheio de mexi com dinheiro. fazenda. Você sabe um pouquinho da minha história. Então, Eu você sei. sabe, você tá falando que. Então, você tá falando do jeito aí, mas eu acho que você não tá errado. Ovelha é bem mais baratinha do que um cavalo. Até mesmo anos atrás, cavalo é considerado um animal de riqueza. Não tinha carro. Quem tinha um cavalão era uma Ferrari. Agora, ovelha, pastor, ovelha qualquer Não, é que pobre daí tinha. cavalo, viu, Jonas? Cavalo. Na Laca. ovelha não se. A ovelha se guia, o cavalo Agora se perdeu, hein, monta. pastor? A ovelha se guia, o cavalo se monta. Essa é a diferença, mas tudo bem. Vamos lá, A entendeu? ovelha se guia Sim, a ovelha é guiada pelo pastor. O pastor e o guia a cavalão. ovelha. Não, o cavalo não. O cavalo ele serve para a pessoa montar em cima. Qual que é tratado melhor, um cavalo ou uma ovelha? Os dois acho que é Você igual. conhece animal? Eu tenho ovelha, eu tenho cabrito e eu tenho cavalo. Qual que você acha que eu trato melhor? O cavalo, porque vale mais. Mas aí não tem nada a ver com a questão da espiritualidade. Aí tu já tá puxando Agora, uma coisa porque fora ele do monta contexto. na gente? Porque monta, ele é ruim? Nada, meus cavalos andam uma vez ou outra. Filho. Cavalo de garanhão tem que. Sabia que cavalo, pastor, se você deixar preso numa bala e ele não montar, faz mal à saúde dele? O cavalo, Tem que ele andar o bicho, eu nasceu para sei, fazer eu esse sei. Eu sou filho. contra prender animal, irmão. Eu sou Então, contra. Sabia que eu sou contra quem cria passarinho? Porque eu acho sim, uma mas você tá injustiça. falando. Você se perdeu aí, pastor. Você tá falando que no Não, tom eu não que me perdi em nenhum antigamente. ponto. Não, assim, Cavalo ó, vale eu bem não me... mais, pastor. Ô, Jonan, até agora, tá? Até agora, eu não me perdi em nenhum ponto. Tu respondeu tudo que eu perguntei e eu respondi tudo que tu Tá, mas perguntou. você acabou de falar, pastor, da ovelha.
e do cavalo. Que o cavalo é um Sim, ser tá. humano. O que eu acabei de falar, Irmão, mas pastor? isso aí não tem nada a ver, irmão. Isso aí é Que só cavalo é bem um. melhor que ovelha. Irmão, isso aí não. Irmão, eu só falei que existe um termo depreciativo, entendeu? No sentido de montar. Que tu monta o cavalo, entendeu? Tu tá botando um peso sobre o animal. Mas não tem nada a ver, cara. Isso aí não tem nada a ver com o debate. Vamos lá pra questão do É, debate sobe em aí. cima, né? A espiritualidade pega a gente de cima. É, Que... mas tudo bem, eu acho meio depreciativo e tal. Mas aí eu tava falando da questão lá das provas de Exu, entendeu? Tem ou não tem isso aí? De que da prova de Exu tem. É, tem. Tem. Tá, e deixa eu te Eu fazer vou uma na pergunta, Páscoa, tá? vai ter muito isso. Eu vou até estar Tá, estudando tá, mais mas tudo sobre bem. isso. Isso, tudo bem. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? E se a pessoa que tá ali sendo provada, ela Mas, tá se pastor, você tem que responder a fazendo. minha primeiro, pastor. Como assim, mano? Tá na minha vez a pergunta, o senhor pastor, tá se perdendo aí, ó. Deixa eu Não. voltar então. Eu tô falando o quê? Sobre a vaidade. Já Eu tô respondi, falando. já respondi, já respondi. Quem tá se perdendo é Não, você. pastor, Eu já você não respondi respondeu que eu não, não sei. pastor. A Jonan, vaidade, eu falei sobre a soberba. Eu falei que você falando que todas as outras religiões são ruins. não, eu não falei que Somente a são ruins. sua é boa. Não, Você não pode eu não acabar indo falei que para o são ruins. inferno por só alegar que a sua é boa? Não, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Ah, é a chave da salvação. Entendeu? E o entendi. projeto de salvação é muito maior. Olha, hoje, aqui na Terra, nós vamos viver Mas 70 você anos. falando mal, não está sendo vaidoso? Não, não tô, não E se tô, você estiver errado, você acha que você vai para o inferno por causa da vaidade? eu tô pregando só o que está escrito. Eu sou um bom exegeta. Eu tiro do texto o sentido original do texto. Só Não, isso. nas escrituras não tem nada escrito qual religião que é certa e qual religião que é errada, pastor. Eu Tem estou te sim, tem falando que sim. você, sem usar a Tem, sua. tem. Se Qual que é a Jesus religião falou, certa? não, se Jesus falou que ele é a verdade, o caminho e a vida, é Jesus é a religião verdadeira e as outras não são. Ponto final. Ponto final. Entendeu? Isso é facultativo. A minha fé, entendeu? Mostra isso. A E se Bíblia você estiver mostra errado, isso. pastor, você não pode parar no inferno, não? Eu não estou errado, tá? Porque eu tenho, primeiro, convicção de fé. Ah, Segundo, compreensão do que está escrito, entendeu? Não sou perfeito, sou cheio de defeito, assim como tu com certeza tem os teus defeitos, entendeu? Nós o ca- estamos no caminho de aperfeiçoamento, entendeu? E eu ainda acredito que nessa caminhada de aperfeiçoamento tu vai se encontrar com o Deus da Bíblia que eu prego, Eu já me entendeu? encontrei, pastor. A diferença do Deus que está lá dentro da minha Umbanda para o Deus que está dentro da sua igreja é o mesmo, o Criador só um, pastor. O que diferencia é só tititi, teteté, briguinha e Não, é dinheiro. teologia, teologia. Eu acabei de ler para ti aqui, ó. É, Levítico mas 19, falando em 31. teologia, Não, pastor, antes de falar de Levítico teologia, a gente tem que falar 39. de Ó, espiritualidade. Jonan, o E quando a que, que gente eu fala de faço na Deus, Bíblia? o Criador só existe um e ponto. O resto Tá, são só Deus é um histórias só. e cânticos. Tá, Entendeu? Deus é Você um acha que só. quando eu coloco meu joelho lá na Umbanda, no chão, você acha que eu penso num Deus diferente do seu? Não sei. Não sei o que tá na tua mente. Tem Não que sei. estudar mais, Olha pastor, só. sobre as religiões, Não, pastor. não, eu estudo Porque você bastante, fala Jonan. muito mal das religiões, mas Não. todo mundo Eu falo a acredita num só verdade, mano. Criador. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Eu falo que a Bíblia aponta. Entendeu? Olha só, o apóstolo Então você Paulo não diz tem medo assim, de ir ó. pro inferno, pastor, não, né? Ó, não, não tem medo, não tem medo. Então tá A bom, então Bíblia diz acabou assim, ó. essa pergunta. Vamos pra próxima? Vai, mete ficha aí. Agora eu posso perguntar? Agora é a sua. Lacra. Não, não, eu não sou lacrador, mano. Ah, olha, eu tô longe disso aí, sabia? Não, lacra é pra você acabar, entendeu? Lacra, sim. É, eu não sou lacrador, eu sou um cara assim, ó, que eu tenho. Como é que eu vou dizer pra ti assim? A minha mente, assim, é. Eu sou bem tranquilo, entendeu? Eu sou bem tranquilo. Eu sou bem. Isso é uma coisa. Posso te afirmar, deixa eu ver aqui Deu a. pra ver, ué. Homem Não, muito mas, giro. não, mas eu sou tranquilo. Sou ou Eu não sei. sou? Te tratei Claro, não, mal? você é tranquilo. Te tratei mal? Não. Só na Tratei primeira o. vez. Só na Não, a primeira vez. primeira vez foi uma reação, eu já falei já da reação. Isso aí já é, Tá, mas é parte da não vou voltar virada. isso, não. Vamos à primeira. Vamos à Vamos lá. primeira. Última pergunta. Deixa eu perguntar aqui agora a minha última pergunta aqui, só um pouquinho, peraí. Tá. Então, assim, ó, no meu ponto de vista, o que existe é uma confusão entre discordância e intolerância. Eu acho que cada um pode seguir sua religião. Tá, Eu mas essa me pergunta considero. já foi lá de cima, pastor. Agora é nova. Tá, não, é isso Já, aí. Não, já fechou. tá, deixa eu aqui, ó, tá. Se perde, não, pastor. Fechou do Louro tá aí hoje, não. Nem mandei ele pra aí. Aqui, para mandar todos. Fica com raiva, não, pastor. Fica com raiva, Não não. Tô chega nem, não brincando, tô chega nem na porta brincando. da minha casa, é tudo queimado já. Olha Calma, lá, irmão. vou perguntar, Calma. ó, Tô aqui, ó, brincando. deixa eu perguntar de onde surgiram. Eu perguntei já para ti isso aí, ó. Essa aí tu teve bastante tempo de preparar,
tá? Porque essa eu perguntei bem perguntada, tá? Vou perguntar de onde surgiram essas entidades brasileiras. Você já perguntou isso? Não perguntei, não perguntei. Pastor, Nós falamos no Whats pastor. sobre isso aí. Pastor, Nós falamos comigo no da live, Whats pastor. sobre isso aí, mano. Nós falamos no Whats sobre isso aí. Eu não Moço, perguntei você ao tá vivo. do Lourdes? Hã? Não, porque eu tô É que é? sabendo que estudou, deixou do Lourdes. Você tá ficando parado, pastor. Você me perguntou isso lá atrás. Ó, Jonan, já vem lacrar, o Jonan. Não tem, Jonan. Não vem com esse papo aí, ó. Não vem lacrar. Tá bom? Olha aqui, ó. Não, sobre as idades eu falei do satanismo. Há quanto tempo atrás o satanismo entrou? A pergunta agora é outra. Quem tá meio aí, quem tá pesado é tu, entendeu? Vai lá no Universal, lá, você tá o descarrego lá. Vai lá no seu descarrego lá, vai lá. Você tá falando, aqui, ó. Quiser. Te liga a pergunta, ó. Olha o chumbo grosso. Olha o chumbo grosso, ó. Olha só. De onde surgiram essas entidades brasileiras? Se os espíritos são seres transcendentais, ou seja, isso. Não perguntei. Não perguntei. São seres transcendentais, tá? E por isso como que aparece somente agora essas entidades novas, entendeu? Que não existiam séculos atrás e também não existiam na África. Como é que pode? Tipo assim, que nem tu falou assim, tem umas entidades que tu falou, sou sincero contigo, sabe? Eu ia na Quimbanda como frequentador para pagar serviço, fazer trabalho, cheguei a incorporar, cheguei a receber entidade lá. Oi? É só pergunta, pastor. Você pergunta e responde. Então tá. Então assim, ó. Na época que eu ia, 20 e poucos anos atrás, não tinha esse monte de entidade diferente, entendeu? Com vários nomes e um monte de nome. Parece assim que cada dia que passa, aparece mais espírito. Mas da onde vem esses espíritos, entendeu? Sendo que o espírito é um ser transcendental, entendeu? Como é que aparece tudo agora se não existia antes? Tá bom, pastor. Por que antes não era mostrado e agora não é mostrado? Pastor? Não é mostrado. Não existia dentro da doutrina. Pastor, eu acabei de falar quantas gerações. Caraca, pastor, você não se preparou, né, pastor? Para suas perguntas, né? Não, você não se preparou, pastor? Você vai fazer eu repetir de novo o que eu falei, pastor? Não, tu não tá. Jonan, é bem diferente. Pastor, tá gravado na live, pastor. Olha só, vamos lá de novo. Antes eu falei do satanismo. Antes não era mostrado esse espírito, pastor. Por quê? Porque se mostrasse muito, o nego era morto. Não mostrar, a intolerância religiosa era muito grande. Então é tudo isso. Agora, quanto tempo tem Tranca-Rua? Quanto tempo tem Exu Caveira? Não, essas entidades aí são antigas. Essas aí são antigas. Assim como nós estamos evoluindo, Deixa eu voltar aqui. Voltou. Assim como nós estamos evoluindo, eu acredito também que o mundo espiritual também está em constante evolução. Então, de acordo com a necessidade de evolução do ser humano, é sim colocado novas energias já existentes desde que quando nós nascemos, desde o começo da história da humanidade, que já existe. Por exemplo, vamos falar de Maria Madalena. Maria Madalena trabalhava sobre a energia de quê? De cabaré. Quem trabalha com cabaré? Eu, Exu Rei de Cabaré. Então, pastor, se eu for falar quanto tempo tem... como é que sabe que Maria Madalena trabalhava com... De onde tu tirou isso aí, mano? Eu não estou falando isso, pastor. Eu estou falando que Maria Madalena era do cabaré. Fazia prostituição. Então a energia que estava andando com ela nessa época era energia de cabaré. Exu energia. Tu tá dizendo, então, pastor, né? O que eu tô querendo... Pastor, você não se preparou para isso aí. Eu não vou responder de novo, pastor. Não. Eu tô sempre preparado, Jonan. Jonan, eu tô sempre preparado, mano. Eu tô sempre preparado, entendeu? Então vai, fala sua pergunta de novo, mas essa pergunta sua aí... Jonan, são perguntas diferentes. Primeiro eu perguntei sobre o satanismo, tá bom? Tá, vamos lá, tem 1.300 pessoas aqui. Gente, quem já ouviu ele perguntando sobre essa pergunta? Manda aí. Não adianta, não quero saber o que os outros estão falando. Eu tô falando eu e tu aqui, ó. Homem com homem, entendeu? Eu não quero... Então tá, vou ter que responder de novo. Tá bom, pastor. Eu posso te responder essa pergunta para você? Quais novas espiritualidades? Eu posso responder para... Responde. Pode. Então tá, Apocalipse 12:4, tá? Com a sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nasceu. Tá? Apocalipse 12:4. Tá? Apocalipse 14.
fala aqui sobre Lúcifer, Apocalipse 14, 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Sabe quem é esse aqui? É Satanás, Lúcifer. Quando ele foi expulso do céu, Mas está escrito Lúcifer eu aí, vou te pastor? responder. Eu vou te responder. Tá A tua escrito pergunta que tu Lúcifer não aí? respondeu. Oi? Tá escrito Lúcifer aí? Tá escrito. Tá. Na Eu vou Bíblia? te Deixa eu ver. responder. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Pesquisa para mim. Tá, e assim, ó, viu, Jonathan? Eu vou te responder o que tu não respondeu, tá? Diz teu nome, Lúcifer. Isaías 14, verso 12. Quando os anjos foram expulsos, quando Lúcifer caiu do céu, tá? Foi expulso por Deus do céu, tá bom? Tá? Ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos do céu. E todas essas entidades que descem, todas as religiões, são anjos caídos, entendeu? Que eles, como os anjos têm classes e esferas diferentes, a Bíblia fala sobre o arcanjo Miguel, que é um só, fala sobre querubins, serafins, fala sobre Daniel, sobre... enfim, várias classes de anjos. E o Apocalipse tem outros tipos de anjos também, que não cita o nome, mas fala que são seres angelicais com formas diferentes, coisa e tal. Então, tipo assim, ó, são várias classes e várias hierarquias de anjos. Da mesma forma que quando foram expulsos várias classes e várias hierarquias de anjos caídos. Essas classes e hierarquias de anjos caídos se manifestam os mais fortes e os mais fracos em várias religiões no mundo, em religiões diferentes. Levando o ser humano para qual projeto? O projeto de se afastar do Deus único e verdadeiro, que é Deus, e que mandou seu filho Jesus. Não, irmão, isso é Bíblia. Nunca viu um Exu falar mal de Deus, pastor? Você já? Não. Deu 30 anos santo com esse monte de pai. Mas não pode falar mal. Como é que vai falar mal de Deus? Não pode falar mal. Como é que vai falar mal de Deus? Se Deus é mais poderoso. E Jesus, filho dele, é Deus também. Pegando a Bíblia. Então, pastor, então você está querendo dizer que o meu Tatacaveira conhece Deus? Oi? Então você está falando que o meu Tatacaveira conhece Deus, já foi anjo e viu o lado dele? Olha, teologicamente falando, a única alternativa para essas entidades aí são anjo caído. Então vou perguntar pro Tatacaveira se ele conhece Deus, porque, ó, eles não estão nessa parte de evolução, não, porque Deus tá bem... Mano, são anjo caído, mano. São anjo caído. Que entendeu? Isso, mano? Em esferas diferentes, hierarquias diferentes, entendeu? Uma vez eu lembro de uma pombagira cigana, de uma terreira que eu ia aqui em Canoas. Então tá falando, pastor, meu estilo foi anjo. Isso aí eu não vou nem debater. Já foi, né? Mas foi expulso do céu, infelizmente, né? E aí o que acontece? Mas já foi anjo, né? Você também não tá no céu, tá falando o quê? Não, mas vou chegar lá. Tu vai chegar também, tá? Jesus vai dar um jeitinho em você aí, e logo tu vai estar lá. Não, maravilha. Mano, olha só, tem mais pergunta aí, tá? Tu sabe o que eu tinha para fazer, entendeu? É um compromisso, entende? É uma coisa, ajudar uma pessoa, tu tá por dentro, entendeu? Falamos aqui no privado sobre a situação que eu vou atender uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu queria que, né, tu me oportunizasse deixar minhas considerações finais, e tu também pode deixar as considerações finais. Quero dizer para todos os inscritos do Jonan que, independente das nossas diferenças doutrinárias, tá? Nós temos uma amizade, nós temos um diálogo, né, digamos assim, por WhatsApp, internet, brincamos, às vezes xingamos e tal, mas assim, na verdade, o Jonan me ama. Um pouquinho, né, pastor? Eu gosto de debochar, né? Oi? Eu gosto de debochar um pouquinho. Não, tranquilo, tá de boa. Tá filho de deboche, é o malandrinho. Quer dizer, Tu é uma figura. Então, assim, ó, mas assim, ó, o que eu digo assim pro pessoal aí, entendeu, de religião e tal, entendeu? É assim, ó, o que acontece? O que eu entendo, tá bom? Que a gente nunca vai chegar no campo doutrinário a uma, tipo assim, não, é certo. E o Jonan também nunca vai dizer, não, pastor Luciano, a doutrina dele é certa. Porque a gente tem duas confissões de fé diferentes.
entendeu? São antagônicas, elas não são iguais, entendeu? O que para mim é intolerância, e é coisa que eu sou contra isso aí, é a pessoa invadir o espaço religioso, depredar um centro espírita, entendeu? De novo, Essas pastor. coisas, Agora já hoje passou isso aqui... já, pastor. É considerações finais, pastor. Então, assim, tá É porque você bom, está achando que perdeu lá atrás, né, pastor? Por isso você não está aceitando, tentando falar mais, né? Não, não, ô, Então, não perdi acabou. Se nada. você já Ô, falou, já Jonan, ganhou. Não. Jonan, escuta só uma coisa que eu vou dizer pra ti aqui, ó. Não, porque você Sinceramente, está voltando a pergunta, até parece que você não não, respondeu que bem, pergunta, sabe? cara. Eu Você tô está se arrependendo. considerações finais. Sabe o que é considerações finais? Ah, Tu não sabe o que é considerações finais? É a pode dar síntese de... considerações finais. Considerações finais é a síntese de todo assunto, Ah, entendeu? entendi. Então, só para tudo de novo, pastor. Não, eu só tô sintetizando o Ah, então assunto tá nisso bom. aí. Que a Não, gente é porque você está amigo, que a gente falando se a mesma dá, coisa. que, ó, Ah, assim, ó, pode que falar. a gente é amigo, que a gente se dá, cada um respeita sua religião, entendeu? Cada Você está macaco no seu galho, vamos respondendo uma respeitar a pergunta que já religião foi feita, eu alheia, vou ter que responder de novo. Considerações vamos, finais não é responder a vamos resposta que já foi respeitar, respondida, não, viu? pastor. Viu, ó, vamos respeitar a religião alheia, entendeu? Vamos separar alhos de bugalho, não vamos misturar igreja Assembleia de Deus com essas igrejas neopentecostal fajuta aí que fica mentindo pro povo, inventando um monte de coisa, entendeu? E conheçam o trabalho que eu realizo, entendeu? E quem é do Rio de Janeiro vai lá e conhecer o Jonan lá antes de pegar e denunciar o cara, mandar a polícia na casa do cara, entendeu? Esse é o conselho que eu dou. Quer conhecer? Vem e vê. Quer saber o trabalho que eu faço em Canoas? Vem ver. Eu sei que existem várias pessoas, e Canoas é minado, Jonan. Canoas ali só na Matias Velho deve ter umas 3 ou 4 centros espírita para cada igreja. Eu convido todo o pessoal de religião, de quimbanda, de candomblé, para ir na igreja Catedral do Avamento, Avenida Rio Grande do Sul, 2616. Vão ser muito bem tratados e vão ser muito bem recebidos e vão ser amados como todas as pessoas que vão lá. E eu tenho certeza que o Jonan, que é essa criatura querido, simpático, sorridente, entendeu? Tem um jeito assim meio de lacrador, mas fora isso aí, é uma pessoa sensacional. Tem a esposa dele que está do lado aí dando feedback para ele também, que é muito simpática, Tá entende? nada, quem dera. Tem Tá uma nada. equipe aí, tem uma equipe forte do lado dele, aonde ele vai, ele leva toda a equipe dele, né? Então, assim, o Fechou Jonan é é bom. um cara bem cercado de pessoas que estão lhe ajudando aí, entendeu? Então, se alguém quer te conhecer e saber quem tu é, a pessoa vai lá e te conhece. Se alguém quer saber quem eu sou, entendeu? Venha e me conheça aqui na igreja e vai ser uma bênção de Deus. E assim nós seguimos dentro da respeitabilidade. Já falei e torno a dizer, e isso não é por medo, porque eu não tenho medo de ninguém. Falo para todo mundo ouvir. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de macumba, não tenho medo do diabo, não tenho medo do inferno, de nada. Entendeu? Porque o meu negócio é com o grandão. Ó, direto com Deus. Então, assim, ó, encerrando, Jonan, nós precisamos, como seres humanos, diante de uma causa maior. E isso aí eu quero te fazer essa proposta contigo aqui, tá bom? Nós precisamos zelar e orar pelas nossas crianças. Tá? Nós precisamos. Existem muitas igrejas evangélicas, e isso eu não estou vendo de outros lados, indo às escolas fazer campanha de oração na volta das escolas, pedindo para que Deus venha guardar nossas crianças. Tem filho, né? Tem dois. Eu também tenho dois meninos, entendeu? Então, assim, eu fico preocupado com meus filhos, entendeu? E eu, como pastor evangélico, e também quero convocar todas as pessoas, independente de religião, para ficar focado nessa causa, entendeu? As redes sociais, os conteúdos de ódio, esses desafios ridículos, entendeu? Que estão sendo lançados na internet. Isso, Jordan, tem que ser o nosso foco agora. Os nossos filhos. Entendeu? A segurança dos nossos filhos. Nós temos que exigir, como sacerdote religioso, desses políticos que estão lá em cima, que eles botem leis. Se um banco que guarda dinheiro, que é vil, que é perecível, entendeu? Tem porta eletrônica, tem guarda armado, as nossas crianças, que vale muito mais do que o dinheiro, elas também têm que ter segurança. Isso nós temos que se preocupar. E eu quero deixar aqui a minha fala com esse manifesto, porque isso é importante, Jonan. E eu acredito que também tu tem essa preocupação. Tenho sim. Acabou? Então, gente, quero agradecer a todos vocês que estão aqui na live, aqui, assistindo comigo. Obrigado por todos os comentários aí. Eu tô lendo tudo aqui. Obrigado por tudo aí. E é isso, gente. O motivo de eu fazer essa live, esse debate aqui, é nunca atacar a religião dele, do pastor, nem a igreja católica, porque eu também gosto da igreja católica. Nunca é atacar, é sempre mostrar qual o papel da religião na sociedade, que é fazer o bem, entendeu? E a Quimbanda não é diferente disso, tá bom? E tudo que faz o bem se torna na linha da evolução. E tudo que se torna na linha da evolução, quando você morrer, você vai para um lugar bom. Tá bom? Então é isso, pastor. Vai deixar a live aí?
Vai deixar a Abraço, live tá, aí? pastor? Vou encerrar junto. Deixa minha esposa encerrar aqui. Tchauzão!